Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Victor Souza, falando diretamente do dia 21 de maio de 2026 e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, o animadíssimo Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não, porque no episódio de hoje a gente vai falar sobre audiovisual. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele que tá ali com um bigodinho a lá Dom Pedro. Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? É isso aí. Pô, achei que ele ia me xingar por estar comparando ele com um monarca. Pô, tava esperando mais. Não, cara, enquanto o governante vai, tem coisa pior aí pra ser comparado. Seguindo a nossa apresentação, temos ela, nossa demolidora, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, depois de uma semana que eu fui ouvinte raiz do Midcast Raiz, estou de volta. E fechando nosso quinteto de hoje, bancada completa, temos ela, nossa animadíssima também, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Olá, peço desculpas pela minha ausência semana passada, mas eu estava no show do Curumim, não me arrependo. É isso. Ela não só não vem, como ainda faz questão de dizer que ela estava no show enquanto a gente estava gravando aqui. Vai vendo aí, ouvinte. É isso. Sim, mas é porque, diferente de você que mora no Rio de Janeiro, Vitor, nem sempre eu tenho a oportunidade de ouvir os artistas que eu gosto aqui em João Pessoa, então eu preciso aproveitar. Entendi. O RH dessa empresa é uma bagunça mesmo, cara. Te falar. Bom, chega de enrolação e vamos para o nosso primeiro bloco. Na última sexta-feira, dia 15, o The Intercept Brasil publicou que o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro atuou como produtor executivo de Dark Horse, traduzido carinhosamente pelo Midcast como Pangaré Sombrio, o filme biográfico sobre Jair Bolsonaro. E aí o Bananinha, né, teria responsabilidades e poder sobre a gestão financeira do projeto, segundo um contrato assinado por ele e diálogos obtidos pelo Intercept. Com isso, aumentou ainda mais a suspeita de que o dinheiro financiado por Daniel Vorcaro para a película possa ter sido desviado para manter o Little Banana no exterior. Bananinha negou ter atuado como produtor do filme e que o contrato em que constava com esse cargo existiu apenas para não paralisar o filme. Bananinha disse que investiu $50 mil no filme e que posteriormente recebeu o dinheiro de volta, mas que o recurso não passou pelo fundo que recebeu o dinheiro enviado por Vorcaro para financiar a produção. Na última terça-feira, dia 19, a dona da produtora responsável pelo Pangaré Sombrio admitiu em entrevista à Globo News que Daniel Vorcaro foi o responsável por mais de 90% da verba que viabilizou o filme. Inclusive, essa produtora, a jornalista Karina Ferreira da Gama, nunca lançou nenhum filme nem no Brasil e nem no exterior. Nesse mesmo dia, em busca de se antecipar a novos vazamentos, Flavinho Desmaio afirmou ter visitado Daniel Vorcaro no fim do ano passado. A visita ocorreu na casa do executivo, em São Paulo, quando ele cumpria medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica após ser detido pela primeira vez. Então vou abrir aspas aqui para o Desmaio. Fui sim até o encontro dele. Ele estava restrito e não podia sair do estado de São Paulo. Então fui até ele. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Fecha aspas. A declaração de Flávio ocorreu após ele se reunir com integrantes do PL em Brasília. Durante seu pronunciamento, diversos deputados e senadores do partido estavam ao seu lado, incluindo ele, Sérgio Moro Marreco, que nos rendeu um dos melhores momentos do ano com um vídeo, né, em que fizeram, aí, dando zoom na carinha dele enquanto escutava o Flávio Desmaio confessar que encontrou com o Vorcaro, e até Rodrigo Hipólito nesse dia foi a favor do audiovisual depois de ver esse grande vídeo que fizeram. Logo após o pronunciamento de Desmaio, o trailer do filme, entre muitas aspas aqui, vazou, sendo publicado pelos próprios bolsonaristas. O deputado Gustavo Gayer chegou a dizer, inclusive, que o filme era de nível hollywoodiano e que supera absurdamente a qualidade dos filmes brasileiros. Inclusive, nós temos aqui na pauta, né, o link do trailer, caso vocês queiram reagir aqui ao vivo para gerarmos conteúdo aqui para o episódio. Tá? Calma que está acabando a introdução. Tá? Ainda nesse mesmo dia, o Intercept divulgou um áudio
onde Mário Frias agradece Daniel Vorcaro pelo apoio ao filme sobre Jair Bolsonaro, mesmo tendo alegado, dias antes, que não recebeu um único centavo do Vorcaro. Abre aspas. Só vou te agradecer, meu irmão. Vamos mexer o coração de muita gente, vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá? Fecha aspas aí pro Mário Frias na mensagem que ele mandou em áudio pro Vorcaro. Enquanto isso, Daniel Vorcaro foi retirado da sala especial onde estava custodiado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e transferido para uma cela comum após a entrega inicial dos anexos de sua proposta de colaboração premiada. Segundo o G1, a Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada. A decisão já foi comunicada aos advogados do banqueiro e ao ministro do STF, André Mendonça, relator do caso. Apesar da proposta ter sido rejeitada pela PF, a PGR ainda pode seguir a análise da proposta individualmente. E aí, meus amigos de bancada, o que vocês acharam de toda essa história? O que mais ofendeu o Bananinha foi insinuarem que ele trabalhou, né? Eu quero só começar aqui a minha fala pedindo desculpas ao Caco Ciocler, porque eu também falhei mais uma semana em não rir. Eu acho que a gente tem que frisar aqui a importância de se ter profissionais qualificados para se trabalhar com cinema, com produção cultural, né? Produção cultural não é bagunça, tá vendo aí as dificuldades que vocês estão passando. Brincadeiras à parte, assim, esse filme já parecia ser assim que ele surgiu, ele já parecia ser uma piada, e hoje em dia ele parece ser uma grande lavagem de dinheiro, ao ponto de que eu me questiono, e eu queria até perguntar a vocês também, se vocês acham que esse filme de fato será montado, será, mesmo que não saia nos cinemas, que a gente já sabe que não vai sair nos cinemas brasileiros, né? A gente não sabe se eles vão tentar e alegar que foram censurados, ou se sequer vão tentar e lançar só no YouTube, ou se sequer vão finalizar, que é a minha aposta, né? Que eu acho que esse filme nunca vai passar disso, assim, desses trailers. Inclusive, acho que foi na live do Orlando Calheiros que eu vi ele falando que o Jim Caviezel, inclusive, foi embora antes de terminar as filmagens e muitas cenas tiveram que ser gravadas com um dublê. Então, assim, o grande ator hollywoodiano que recebeu 50 mil reais de cachê não gravou nem até o fim. E essa viagem de Flávio para encontrar o Vorcaro, se eu não estou me recordando errado, ele recebeu ressarcimento, né? E o Dino já tá na cola. O Dino já quer saber por que foi ressarcido esse dinheiro. Vou dando a minha opinião sobre a pergunta de Thaís. Não acho que o filme vai ser montado. Eu acho que a ideia nunca foi que esse filme fosse montado, mas que eles usassem essas pílulas, né? Um trailer, um trecho, nananã. Eu não acho. A produtora não existia, não tem registro na Ancine. O máximo que pode acontecer é, assim, alegarem que o filme não foi lançado no Brasil por censura, quando ele, na verdade, não tem registro na Ancine, e jogar na internet. Mas eu não acho que sequer vai ser montado, sendo que ele sequer foi gravado até o final, né? Porque, assim, terminaram de gravar com dublê? Será que terminaram de gravar? Eu já tô achando que não. E esse dinheiro, o Desmaio tá alegando que o filme tem, né, como vocês falaram aqui semana passada, é dinheiro privado. Não é dinheiro privado, isso é dinheiro de máfia. Ou é dinheiro público lavado. Não tem outra saída, não tem. Ou é crime ou é crime. Eu não acho que esse filme nunca tenha sido pensado para ser lançado, mas para ficar jogando pra plateia mesmo, assim, sabe? Tá sendo filmado. É um americano que tá gravando. É produtora. Aí você vai atrás, a produtora não é produtora. Nem a produtora se chama Go Up, né? Que se você trocar o G pelo C, vira golpe em inglês. Pronto, Ou se você pronunciar bem errado, né? Go Up também dá. Então eu não acho. Eu acho que ele sempre foi pensado para jogar pra galera, assim, sabe? Estão fazendo um filme. Porque não é todo mundo que tem o Oliver Stone para fazer um filme sobre você. Não é? Então eu vou arrumar quem? Senhor Hu, né? O nível é hollywoodiano. Quem é o diretor desse filme? Sabe-se lá, eu não sei. É um dos caras que o Flávio falou que ficava feio da calote. Não lembro o nome agora. Sim, Cyrus. Cyrus. Alguma coisa desse negócio aí. E o Mário Frias é o produtor executivo, né? E roteirista também é um mistério, né? Quem escreveu, mas dizem que dizem que é o Mário Frias também, né? Eu não acredito nesse roteiro, de verdade.
Esse Eu roteiro acho- deve ser chat GPT. Não, Não, Não E é. E assim, não Não é. é? Não é. a minha opinião sobre este Eu não roteiro li é a todo, seguinte. mas eu li o suficiente pra ver que não é. Esse roteiro não existe. Quando começou a vazar, alguém correu e inventou isso. Não é possível que esse roteiro realmente tenha existido. Eu sou negacionista desse roteiro. Não tem condição que eles pensarem em Xamã, em Damares Mística, em Razor Legs Papai. Não tem condição. Eu não acredito na existência desse roteiro. Enquanto projeto, eu não acredito. Eu não acredito. Eu ainda tenho fé na humanidade. Eu ainda tenho esperança. Mas o trailer falam que tem algumas coisas que estavam escrito lá, né, no roteiro, né? Então a gente vai ter que assistir, porque eu não vi nada esperando Não, este momento. tem. Bota essa porra aí, vai, Vitor. Vocês não vão querer comentar antes, não? O quê? O roteiro? Vamos ver logo, porque a gente já comenta, já passa mal. O Vitor quer que a gente fale sobre a implicação política do caso. Pera aí, Vitor, a gente tá falando de arte aqui. Vitor, por favor. Quer O misturar Rodrigo política e arte? Dá pra ver na cara do Rodrigo que ele tá ansioso pra falar ali. Muito. Inclusive, vou Olha o dizer tom, olha o tom de que pessoas sem fé, povo sem fé, povo que não acredita no trabalho desses artistas. Eu quero acreditar. Eu também, tô junto com o Rodrigo. Acredito que esse Eu acho que o filme ele vai sair. Ele vai sair, Também acho. mas ele não vai sair em sala de cinema, porque ele não tem como sair em sala de cinema no Brasil, e para um filme ser apresentado em várias salas de cinema nos Estados Unidos, pelo mundo, você precisaria ter produtoras, distribuidoras que aceitassem fazer isso. Então o filme ele não tem distribuição, ele não vai para a sala. Não é tão simples fazer isso, né? Quanto se imagina. Talvez ele passe em uma ou duas ou três salas de cinema nos Estados Unidos, que eles consigam contato com um conhecido, um amigo, que é amigo do dono da sala, e passe. Assim como aconteceu de você ter poucas salas de cinema, por exemplo, recentemente teve um documentário sobre o Bolsonaro, que ele estreou em salas de cinema e passou em alguns cinemas do interior de São Paulo, e a média de público foi 5 pessoas em cada sala. Tu tá me durante dizendo a que o exibição. Cinemark não vai topar fazer uma grande distribuição desse filme, o Cinépolis. Tá me dizendo isso? Vai perder inclusive a cota de tela, porque ele não é filme nacional, né? Então nem vai entrar com a cota de tela. Nem dá pra Mas botar eu no lugar da acredito- Zuzubalândia, né? Eu acredito que ele, mesmo que não seja uma montagem, essa aqui é a montagem final e vamos lançar. Mas o filme vai ser montado, talvez cortem algumas coisas, complementem outras com IA, e você vai vazar esse filme, entre muitas aspas, igual vazaram o trailer. E aí isso vai para os grupos de bolsonaristas, vai rodar com o pessoal, a galera vai assistir, talvez algum canal. Isso é uma coisa que a gente esquece. Existem canais de TV de extrema-direita que eles são transmitidos como TV aberta, locais. Então você vai para canais em diversos estados, você consegue ligar a sua TV e ter ali um canal que parece um canal do YouTube, e você vai assistir aqueles programas de extrema-direita. Então é muito provável que o filme passe nesses meios, né? Nesses canais assim. Então não duvido. Sobre o roteiro, que o Diego falou que leu parte, eu também não li ele inteiro. Infelizmente, não é ChatGPT. Infelizmente alguém escreveu aquilo, mas pior do que isso, a impressão que fica é que uma pessoa que escreveu aquilo em português e outra pessoa fez uma tradução muito mal feita, uma tradução que não é, a pessoa não jogou no Google para traduzir, ela não jogou para o chat traduzir, uma pessoa traduziu aquilo de verdade e traduziu do modo mais direto possível que você poderia algumas expressões em português, e ficou daquele jeito, assim, sabe, os termos inadequados, verbos inadequados, ficou daquela maneira, tudo muito literal. Talvez tenham traduzido para passar para a galera que ia, para os supostos diretores, roteiristas estrangeiros. Todo mundo está dizendo que não teria sido só o Mário Frias que escreveu, mas que talvez o Eduardo Bolsonaro tenha contribuído com essa escrita, e isso explicaria um pouco ali do ritmo e de alguns termos, né? Mas eu acredito que eles pararam e leram esse roteiro mais de uma vez, que eles tentaram, aquela já era a 7ª versão, e talvez não tenha sido a última. Talvez eles tenham continuado a revisar aquilo. Mas também tem esse outro aspecto, assim, como roteiro ele é esquisito.
esquisito. Ele é um roteiro que ele não parece ter sido escrito por uma pessoa profissional, uma pessoa que está acostumada a escrever roteiros, né? Então isso também coloca mais, tira do chat, tira da IA, porque ele sequer segue o padrão do que seria um roteiro para um filme. Você começa a colocar uma série de impressões de quem está escrevendo, como que você gostaria, o que você supõe que está rolando na cabeça daquele personagem sem ser um voice-over. Então aquilo ali é uma coisa muito amadora. Quem escreveu aquilo ali não fazia ideia de como que são os padrões, assim. Então isso, pra mim, já dá mais credibilidade pro fato pra aquilo ser real, dá mais credibilidade, por mais estranho que pareça, né? Mas eu quero acreditar, Thaís, que o filme vai sair. Agora, isso que a gente vai ver no trailer, se a gente for passar o trailer aqui, vai outro ponto. Uma coisa é você fazer tratamento de cor pra um trailer. Outra coisa é você conseguir fazer tratamento de cor pra um longa-metragem. Eu duvido muito que eles vão conseguir finalizar de um longa-metragem, agora que o dinheiro acabou, não vai acontecer. Vai vir tudo do mesmo jeito que foi captado. Do mesmo jeito que foi captado, sem esse tratamentozinho de cor que a gente vai ver que tem no trailer aqui. Quero dizer a Rodrigo que respeite os roteiristas de Malhação dos anos 90, porque Mário Frias sabe sim como é que se escreve um roteiro, porque ele já leu. Eu tô vendo aqui quais são as opções que dá pra publicar, porque assim, o trailer é em inglês, né? E aí nem todo mundo que tá ouvindo o Midcast é obrigado a saber inglês. Mas a gente não tem que saber o que eles estão falando. Essas pessoas são extremamente afortunadas. Não, então, e aí eu tava vendo se tinha dublagem automática do YouTube pra ficar ainda mais tosco, só que não tem aqui. Tem pra espanhol e inglês, porque o Flavinho então coloca em espanhol, por favor. O Flavinho de Maio publicou como sendo faixa de áudio original português, mas é inglês, assim, animal, nem pra fazer o negócio pra gente poder trollar direito. Então, deixa eu ver se com a dublagem automática em espanhol vai ficar bom. Vou dar play aqui, vamos ver. Ai, meu Deus. Mi nombre. Ele não, esposo e candidato a ele presidente. não tá dublando direito. Ele não tá, maldito IA. Não dublou então, direito. Põe no original, vamos ver Vamos o no inglês. original. Vamos ver no original mesmo. Quem não souber inglês e quiser acompanhar, procura no YouTube o trailer. Isso aí. No canal do Metrópolis, viu? Não vai dar view no vídeo do Flávio Bolsonaro. Eu tinha colocado no do Flavinho, que eu achei que dava pra dublar. Mas como não dá, vamos pro do Metrópolis. Mas antes de dar o play, ó, a primeira imagem que a gente tem na tela é uma tela toda preta e em letras cinzas, na parte superior, está escrito proibida divulgação. Eu amei esse detalhe. De um filme feito em inglês. E o arquivo é Dark Horse _01. Esse proibido da divulgação é outra coisa que é proposital. Pra pessoa. Claro. Nossa, foi. Com certeza. Não, foi vazado o próprio Rogério Marinho, né, que é da campanha do Flávio, e ele divulgaram como é que foi vazado. É loucura. Vamos lá. My name is Jair Bolsonaro. Father. Volta ali que tava alguma coisa embaixo que eu não consegui ver. For Rave Property, alguma coisa. Pô, sério que tu vai querer ler isso aqui, Diego? Eu acho que não vai rolar não, cara. Deixa eu ver. My name is Jair Bolsonaro. Tá. For Rave Property of Go Up Entertainment. Go Up Entertainment. Agora, o que é Rave Property? Sei não. Rave pra mim é aquelas festas. Pra mim também. É propriedade da festa rave da Go Up. Nossa, mas imagina uma rave tocando isso aí. Você precisa de muita droga. É verdade. Como toda rave. Que pena que não tem a dublagem automática, malditos. Vamos lá. Father, husband, and now I'm running for president. But underneath all that, olha só, what are you? Ele falou I'm running for president. Será que ele tentou fazer um sotaque brasileiro? Sim, que era o que isso faltava, é uma questão. Né? Porque é igual o filme que o pessoal nos Estados Unidos faz quando eles estão interpretando personagens italianos. Que eles fingem o sotaque italiano, ele tá interpretando um personagem brasileiro, ele vai fingir o que ele acredita que é um sotaque do inglês falado. Que brasileiro não fala running. I'm running. E as do Benício em Três Graças, pô. É paulista isso aí. Não, e aí as imagens no início mostram ele dando uma entrevista, uma câmera filmando ele como se estivesse com a família, ele falando que ele, o nome é Jair Bolsonaro, sou pai, marido e agora estou concorrendo à presidência. Aí agora vem a repórter e pergunta, quem é você? Aí ele vai responder aqui. My
people say about you? He's a racist. Na verdade, ele não responde. Pausa, mas a gente disse que ele vai responder. Porque É. quem lê o roteiro sabe. Ele Então vai responder pra repórter mulher, ele vai dizer que eu sou uma coisa que você não conheceu ainda, um homem. Nossa senhora. Ai, que nojo. Nossa. Não, esse tipo de coisa, assim, me faz querer não viver, porque é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que me causa dor. Uhum, sim. Então vamos lá, vamos continuar. Dangerous populist. They say you're going to reinstate dictatorship. They, who they? You? It's scarcity. Gente, não, agora vamos tirar logo esse elefante da sala. Puta que pariu, que porra de Essa peruca desgraçada. Mais um peruca maluca na nossa vida. Mais um peruca Porra, maluca, peruca virada minha gente, de pelo amor contrário. de Deus. Essa peruca é a maior síntese do quanto esse dinheiro não foi usado. A nesse peruca de filme. 100 milhões de dólares, né? A peruca sintética, pô, nem pra comprar uma peruca natural. Mal pra fazer encaixada essa na porra desse cabeça. cabelo. Era Não, e melhor aí ter vai- deixado esse homem com o cabelo natural dele do Era. que deixar ele parecendo. Deixa eu até me corrigir aqui, porque mais cedo eu falei da correção de cor, mas eu não era um elogio, tá, gente? Não é que o trailer tá com uma boa correção de cor. Ah, tá, Tá porque eu posto tô olhando do mesmo aqui jeito, pensando, assim. Mas isso aí, alguém colocou efeitos e tentaram fazer uma coisa como se, isso aqui tá sendo trabalhado, tá pra finalizar, mas tá muito mal feito. E, inclusive, essas questões, assim, você faz algumas correções pra poder acertar pontos de peruca, de maquiagem. Então, isso é a coisa mais comum. Na pós-produção, você vai acertar muita coisa digitalmente. E que aqui não foi feito. Descaradamente não foi Esse feito. ciclo da peruca, mano, tá... Inclusive. Então, a gente já teve o terno de 2 bilhões de dólares, agora é a peruca de 100 A milhões de peruca. dólares. É. Não, inclusive, quando vazaram as primeiras imagens desse filme, não era nem do trailer, era imagem sem nenhum tratamento. É. E aí, pessoas que não são millennials, que não assistiam os making-offs dos DVDs antigamente, não sabem a diferença de uma filmagem crua e de uma filmagem tratada. Então, talvez eles tenham lançado esse trailer até pra desfazer a impressão que ficou pra maioria das pessoas quando estavam soltando as cenas assim, de qualquer jeito. Pode ser mesmo. It scares me. Brazil above everything, God above all. Mais uma coisa. Não vai andar esse trailer. Desculpa. Estamos com 27 segundos. Não, é só mais isso, porque o cara falando Brasil acima de tudo em inglês, eu achei assim, creme de la creme desse trailer. Não, cara, botar... Cara, a premissa já é ridícula. Botar um cara falando inglês, tudo que o Bolsonaro fala, o filme em todo inglês, assim, caralho, não faz sentido nenhum, Mas cara. pensa com a cabeça de um bolsonarista. Claro que faz sentido. Pra eles É. faz. Eles estão achando E que esse- isso aí porque- é produção hollywoodiana, que esse cara é verdade. famoso. É verdade, é verdade. E eles amaram esse trailer, eles ficaram emocionadíssimos. Deve ter bolsonarista trancado no banheiro assistindo esse trailer em repetição. Certeza. Cara, esse gesto que você fez, eu achei que você ia falar outra coisa. Não, eu ia. Ó, essa parte aqui é importante porque meio que vai contando que acho que deve ser o fio O condutor do filme, que ele fala assim, meus aliados querem ele morto. E aí é tipo uma cúpula de, sei lá, criminosos Ouro que de querem, São Paulo. que querem Jair morto, exatamente. Olha lá. I fire a gun, it draws attention. You need to be. Aí botam alguém como se fosse o Adélio, né? Se eu atirar vai ficar muito na cara, então precisa ser uma faca. E aí eles estão conversando num boteco, assim, beira de estrada, pra combinar o atentado E a o Jair cara Bolsonaro. que é o chefe do Adélio se chama Barba, né? Pois é. Ele era a voz do povo, aí entra em letras garrafais aqui na tela. crowd, eh? You have a speech. Olha essa multidão, aí tem 20 pessoas. E enfrentou o sistema Foreigners, environmentalists, Hollywood pedophiles. de ambientalistas estrangeiros aos até pedófilos de Hollywood. This country isn't theirs, it's ours. O sistema que o temia. Our nation, Brazil, is at stake. O Reni disse que o Brasília. Adélio é o Barba. Ah, o Adélio é o Barba? Ah, tá. Trazendo Our fake nation, news aí, Brasília, Thaís. Pô. Brasília. Claro, pra entrar no tema. Então aí agora é o momento que ele sofre a facada no trailer. Que atuação, hein? Ele parece que tá se cagando. Que Não parece atuação que ele tá cagando. sensacional, 10. cara. Meu Deus do céu. They'll take us
Meu Deus, os figurantes, assim. Sério, parem pra reparar nos figurantes. É a melhor parte pra mim. É o pessoal É bem Zorra tentando Total, fazer né? muito, assim. Nossa, cara. Nesse Isso momento aí do trailer estão pegaram colocando o uma Jair galera, pra sei lá, dentro do da carro. equipe e obrigaram eles a fazer figuração. Não, eles Então, estavam lá comendo comida estragada e apanhando, né? Não tinha como eles estarem melhores. vamos lá. Considering the severity Doctor, God is with him. Aí aparece a pessoa que parece ser a Michelle, né? Aí fala assim, doutor, Deus está com ele. E aí ele vai Esperava e uma Michelle mais bonita, hein? ele aparece na mesa de operação e acorda. Ele voltou. Não, que anestesista filha da puta foi esse? Acordou na mesa de cirurgia. O sistema que falhou em silenciá-lo. You need to finish this. Aí aparece novamente o grande grupo inimigo dele, falando, não, precisamos fazer de novo. Aí o cara falou, eu já tentei de tudo e não consegui. Aí a E alguém do nada, batendo no meio da tambor história. quando disse que tentou de tudo, né? É. everything. I can't get near. Won't you try? Do it. This mito, this legend is gonna win, Esse mito é uma lenda, né? Ele vai vencer, ok? okay? E por que que não traduzem a porra da palavra mito? Existe a palavra mito em inglês também. Não, mas ele fala. Mas ele. Ah, e eles Eles tentaram. mantêm alguns maneirismos assim pra Não dizer falam que é na papai língua também, local. o Carlos? Absolutely nothing terrifies them more than when you're in control of your own life. Your political career has ended, my friend. Good day. Nossa senhora, cara. Que atuação do nosso grande O astro. ator do fenômeno global Som da Liberdade. É. He saved my life. Aí vem um cara que parece ser um policial, né? Chame ele do que quiser, ele salvou a minha Now I vida. saved his. E agora É o eu Hélio salvei a Negão. dele. Não é o Hélio Bolsonaro? Não, Que fala é? isso? O personagem que faz o que interpreta o Hélio é um homem negro. Thaís, é mais uma fake news ou essa informação? Não sei, eu não li o roteiro, eu vi o trailer, pode ser, pode não ser, que Nem diferença Mário faz, esse filme Frias, nem nem Bananinha existe. colocaria o Hélio Nem Negão existe esse filme. nesse roteiro aí. Não, eu acho que deve ser algum policial que salva É pra ele ele lá dizer no... que não é racista, aí bota lá o token negro. Não, é porque pra você tem que lembrar que antes dessa história aí ele vai pra alguma guerra no meio da Amazônia, então deve ser nessa cena que esse personagem aparece aí. Ah, pode ser. Aí, calma aí. They're behind it. Can't prove that yet. I'm going to campaign. I'm going to fight. Aí aparece ele no hospital falando, vou fazer campanha, vou lutar. Aí vem de um homem que inspirou o povo. They won't allow it. Eles não vão permitir tomar o país de volta. Aí várias cenas de pessoas populares invadindo lugares para tentar, sei lá, saquear, destruir. Agora eu acho muito maluco que, assim, teoricamente eles queriam contar a história do cara, né? Aí inventam um monte de coisa que não Que existe. isso, Thaís? Mas não foi isso que aconteceu, pô? Ah, foi? Não é um documentário? É, pô. Até tambor. Cine Achei que era um biografia. documentário, pô. Ah, então é porque eu acho que eu então fiquei... Acabou de falar ali que era a história real. É, me pô. enganaram, as fake news Só da pode ser esquerda me verdade. enganaram. Desculpa. E aí agora o nosso grande astro hollywoodiano fala, eu não estou pedindo permissão. Grande acho hollywoodiano. I'm afraid it's Isso ainda não acabou. Neste Este é outono, outono. Quando é outono? depende. No hemisfério sul é agora. Ah, é porque agora, pode ser o outono de lá, né? O É, Estados exatamente. Unidos. Não, mas o melhor comentário que eu vi no trailer foi o seguinte: vou até assistir A Paixão de Cristo de novo só pra ver o ator apanhando. Eu nunca vi esse filme. Ele apanha. É, ele Ah, apanha. É, cara. Ainda bem que ai. foi um ex-cristão que chegou falando isso primeiro, né? Ó, o Reni falou que ao longo do roteiro eles vão inserindo sutilmente personagens pra reverter os preconceitos dele. Que E maravilha. que o chefão no fim do filme é o Xandão. É, personagem, assim, sei lá, Ai.
várias inserções como o enfermeiro entra pra cuidar dele, não me lembro muito bem como é que é, mas aí tem uma troca de olhares, uma coisa que fica desconfortável, e o enfermeiro se vira com a mão na cintura e fala, sim, eu sou gay. Nossa senhora, cara. Não, mas Meu Deus do céu. a última cena é essa galera dessa cúpula aí reunida, aí fala, aí entra um homem careca, alto, não sei o que, ele parece ser um homem imponente, ele poderia ser um juiz, poderia. Aí corta e acaba o filme. O que também é mentira, pois todos sabemos que Xandão tem 1,57 m de altura. Acabei de chutar esse número, mas é isso aí, por aí. Ah, tá aqui, ó, tu pesquisa por roteiro do filme Dark Horse, ele tá aqui no Metrópolis. Dark Horse termina com conspiração de ministro careca. Aí na Jovem Pan, ascensão de Lula, Laura favorita e Jair Renan de fora. Olha, Jair Renan nem pôde Laura passar favorita? Não tô entendendo. Tô lendo os títulos aqui, tá, Esquiçu? Quando você pesquisa no Google aqui, roteiro completo de Dark Horse, aí eles falam que vai ter isso aqui, ascensão de Lula, Laura favorita. Ah, Laura e Jair. filha, Laurinha. Laurinha. Laurinha do coração gelado. A futura líder da revolução. Aí o Reni comentando aqui, mas falam sempre do partido governante, sendo que era o Temer em 2018. Temer é petista, ué. Esquerda. A previsão de estreia 11 de setembro, mas aí não fica claro se é Brasil ou Brasil Estados Unidos. não é, nós sabemos. Mas eu acho que ninguém marcaria nada pro 11 de setembro nos Estados Unidos. Nem no deboche. Eu também acho. Eu já nem sei, cara. Eu não duvidaria. Será que não? Eu também não duvido de nada, não, assim. Gente, duvido eu já não. tô, assim, depois desses últimos 10 anos, falou, é isso aí, eu acredito que eles vão fazer, não duvido. Ah, tá aqui, achei o link aqui, ó. É uma reportagem aqui, uma coluna do Demetrio Vecchioli no Metrópolis, Dark Horse, termina com conspiração de ministro careca, leia o roteiro completo. Aí aqui, ó, o filme foi gravado no fim do ano passado, principalmente em São Paulo, né, e o roteiro é todo em inglês. Aí tá aqui, Jair Bolsonaro, que a época retratada do filme era deputado federal, é apresentado como um azarão, Dark Horse em inglês, na corrida presidencial. Michelle, sua esposa, é uma mulher profundamente preocupada com a segurança e a saúde do marido. Responsável por intermediar a busca de investimento do banqueiro Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro é retratado no filme como sendo um senador, ainda que só viesse a ser eleito naquela eleição de 2018, no caso. Ou seja, ele tinha um cargo maior do que o pai. Pois é. No filme, já contando errado, né? E aí ele é responsável por cuidar da imagem pública do pai. É Flávio, por exemplo, quem organiza como a família desmentiria a fake news da morte de Jair após a facada. O filme também tem personagens fictícios, como a repórter Lara Clark, que inicialmente busca prejudicar a imagem de Bolsonaro, mas acaba descobrindo pistas sobre a conspiração por trás do atentado. Tato é o intermediário que contrata Aurélio para dar a facada no candidato, sob as ordens de Paulo Pontes, o Cicatriz, o grande antagonista e mentor intelectual do crime. Ele é um barão das drogas que busca vingança contra o Bolsonaro por uma prisão ocorrida em 1985. Nossa, isso é aquele desenho, Johnny Quest. Outro personagem fictício é Luiz Alcântara, um membro da equipe de campanha que na trama é revelado como um traidor que colabora com os conspiradores. Já Hugo Betão, olha aí, Tasquisuco estava certa, Hugo Betão é amigo de longa data e protetor de Bolsonaro que atua como seu segurança informal e é extremamente leal. Parabéns, Tasquisuco estava certo. Hugo Betão claramente é referência a Hélio Negão. Tem mais aqui também, ó. A última cena, que é o que o Diego falou, né? Tem uma reunião na casa do Cicatriz, né? Que é o vilão. No mesmo dia coincide com a posse de Bolsonaro em 2018. O roteiro destaca que a reunião tem a participação de um homem magro, careca, de aparência séria e hipócrita, indicando que poderia ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a cerimônia de posse passa na televisão, o grupo se acomoda ao redor de uma mesa. O Cicatriz, né? Paulo Ponte, caminha até o aparelho e desliga a TV, deixando a tela preta. É a última cena. E na sequência vem o epílogo. Vocês querem que leia o epílogo? Segundo aqui o roteiro? Acho que já tá bom. É porque o epílogo é muito bom, cara. Olha aqui, ó. Eu quero, vai. Em 2022, Bolsonaro perde a reeleição por 1,5 ponto. Acusações de manipulação eleitoral e fraude se alastram. Manifestações ocorrem por todo o Brasil, em sua maioria pacíficas, mas muitos são presos. Em 2025, Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe, condenado e sentenciado a 43 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Fim. É isso. Meu Deus, que roteiro de ficção.
Ó, quem quiser ver, eu vi que o pessoal do Farofeiros, né, fez um episódio falando sobre o roteiro. O Reni comentou aqui que o Cauê Moura passou 4 horas lendo o roteiro lá no Desce a Letra. Então, caso vocês queiram uma análise completa, vocês podem procurar aí nas internet, que já tem galera que fez o trabalho aí corretamente. Mais alguma coisa vocês querem comentar sobre isso tudo? A desculpinha do Flavinho Desmaio, curtiram? Flavinho Desmaio tá pra vazar um nude dele com o Vorcaro só pra mudar de assunto, né? Não, mas vocês acham, quem não faria isso, né? O cara tá preso, o camarada tá preso, você tá pedindo dinheiro Reni pra falou, ele foi tocaiar o Vorcaro. Olha como ele é mafioso. Fui prestar uma visita. Não, isso é tocaia, pô. Vou extorquir antes que ele seja preso. Quem nunca tratou tudo por WhatsApp, e-mail, áudio com a pessoa que está pedindo 100 milhões de dólares e, de repente, quando o cara tá preso, você resolve na casa dele pra desfazer o acordo. De fazer o acordo pessoalmente. E o tom dele de quem tá terminando o relacionamento? Eu fui lá pra botar um ponto final. Ai, porque claramente, ele é um cara que precisa desse contato pessoal, ele é a favor da presença física, né? Vamos lembrar que o Vorcalo tem o histórico de fazer festinhas, né? Então, a gente tá falando de pessoas que precisam de contato físico aí, e realmente existe esse risco da gente ser confrontado com os neglones alheios. Então, gente, tome muito cuidado ao acessar redes sociais nessas próximas semanas, porque... Lembrando que teve aquela sessão, né, de cinema na casa do Vorcaro, né? Antes até da Netflix and Chill, foi mesmo. Pois é. Mas, só pra gente fechar, vocês acham que vai colar essa desculpa, pelo menos com o bolsonarismo? Não, assim, bolsonarista não precisa de uma desculpa de verdade, né? Se disserem qualquer coisa, se eles disserem, sei lá, que na verdade era um clone do Lula que estava falando com o Vorcaro e que quem fez esse filme foi o Lula, os bolsonaristas vão acreditar e vão dizer, ai, nossa, Flávio, como você é um coitado, Lula ladrão. Pronto. É isso? Podemos seguir pro próximo tópico? Rapidinho, é Luíse, né? Laís de Moraes. Laís, desculpa. Ela perguntou aqui, o agente do Jim Caviezel leu esse roteiro e achou promissor? Várias interrogações. É porque a gente, às vezes, não sabe, tem a sorte de não saber que o Jim Caviezel já não é mais um ator normal, respeitado há muito tempo. Né? Ele é um lelé da cuca que o Anon só não rezou pra pneu porque não estava aqui. Né? E esse que ele fala, o fenômeno, não sei o que, Sound of Freedom, é pura lelé da cuca evangélico, propaganda do caralho aí. O ator que fez o Conde de Monte Cristo, por exemplo, ele é um maluquete aí de chapéu de alumínio que fica fazendo essas paradas agora. Então é isso, em breve nos cinemas aqui, essa grande obra, Pangaré Sombrio. Não sabemos em quais, mas estará nos cinemas, que eu tenho fé. Eu quero ver. No Cine Midcast. Em breve aqui no Cine Midcast, Pangaré Sombrio. Porque é isso, gente. Se sair, eu acho que é isso que vai acontecer, vão vazar. Não foi finalizado, mas vazou. O Vitor vai obrigar a gente a assistir pra comentar. Não tenham dúvidas. Não tenho. Eu nem tinha pensado nisso, tá vendo? Como vocês fazem. Mas mal ia juízo. pensar. Você já não tem uma abertura pronta pra esse episódio, eu tô doida. Vamos lá então para o nosso próximo tópico aqui do primeiro bloco, um tópico rápido pra gente só meio que noticiar mesmo, né? Não sei se vai ter muito pra gente comentar, mas acho que vale o registro. Pois o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, sempre lembrando, PL, Partido Liberal, mesmo partido de Jair Bolsonaro e sua família, foi alvo nesta última sexta-feira, dia 15, da Operação Sem Refino, deflagrada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, que investiga possíveis fraudes fiscais pela Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país. Segundo o relatório da PF, Cláudio Castro atuou de forma decisiva para proteger e favorecer os interesses do grupo Refit. A defesa do ex-governador afirma que foi surpreendida com a operação e que Cláudio Castro está à disposição da Justiça para dar todas as explicações, convicto de sua lisura. No total, agentes cumpriram 17 mandados de busca e apreensão. Alexandre de Moraes, que foi quem autorizou a operação, ainda determinou 7 medidas de afastamento de função pública. Na casa de um policial civil, a PF apreendeu cerca de R$500 mil em espécie, guardados em caixas de sapato. E aí, o que vocês acham do Cláudio Castro fazendo de tudo para manter
a tradição do Rio de Janeiro de ter quase todos os seus ex-governadores presos, exceto Benedita da Silva. Inclusive sobre isso eu vi esse dia alguém falando, né? Todos os governadores de direita presos. Só pra gente saber que a direita pode tudo nesse país, porque onde que um estado ia ter todos os seus governadores de esquerda presos, isso não ia ser um escândalo, não ia ser um absurdo, não ia ser, sabe? A direita pode tudo nesse país, tudo. Mas eu acho que o Cláudio Castro, né, o grande mochila, tá certo de manter a tradição tá aí para ser mantida. Ele pegou a OAB dele nesse tempo, não vai poder usar. Eu já falei isso, vocês já me ouviram falar isso 1000 vezes. O estado do Rio de Janeiro é inacreditável no sentido de que não se pode acreditar na existência de qualquer coisa sobre o Rio de Janeiro. Assim, é uma coisa meio óbvia, né? A gente já estava sempre ficando na expectativa do governador do Rio de Janeiro ser preso, dele estar envolvido com esse tipo de esquema, e são sempre os mesmos, é sempre dinheiro vivo, sempre escondido de modo tosco. A gente tem, claro, os acréscimos hoje em dia de golpes no sistema financeiro, né, que ele foi construído para desviar dinheiro, como a gente já comentou algumas vezes aqui, para isso que ele serve, mas ao mesmo tempo essas coisas, essas notícias, os últimos noticiários têm me deixado muito desiludido com algumas coisas, porque a gente está vendo estourar esquemas de corrupção, propinodutos aos montes, e a gente continua com aquela dificuldade que parece invencível, assim, das pessoas, a gente passar para a população que, olha, a gente está tendo um governo do PT e a gente está investigando pessoas, a gente está descobrindo esquemas. Então, quanto mais se descobre esquemas, se prende pessoas, mesmo sendo pessoas de direita, parece reforçar a impressão de que, olha, voltou o governo do PT, voltou toda a corrupção, porque nos últimos 6 anos não tinha acontecido nada, aí agora voltou e está acontecendo tudo. Então isso às vezes dá um certo desânimo, assim, de você, como é que a gente rompe essa inversão da realidade, de que, e aí, até mesmo a prisão de um governador do Rio de Janeiro, ela de direita, parece se reverter em uma ideia de que o Brasil piorou, a corrupção aumentou durante o governo Lula. E aí você comete o erro que eu cometo às vezes, de propositalmente ir lá ligar em canais de TV, como a CNN, a Globo News, ou coisa assim, para ver o que a galera tá falando, e são sempre comentaristas reforçando essa ideia, dizendo que, olha, a população tem uma impressão errada porque tá aí o governo do PT e olha só a quantidade de esquemas de corrupção, sem nenhuma pessoa para dizer o contrário. E você vai procurar nos grupos e é a mesma situação. E parece que a gente não se preparou, esqueceu que era necessário enfrentar isso na comunicação. É um conhecimento que a gente já tem de muito tempo, de que a gente vai ter que investigar isso e a mídia, de modo geral, vai usar isso contra o próprio governo do PT, né? Então me parece que é o que está acontecendo de novo. Não conseguiram fazer isso de imediato com o Banco Master, única e exclusivamente graças ao Flávio Bolsonaro. Porque ele é tão estúpido, que mas a mídia estava toda indo no caminho de falar, olha só esse grande esquema de corrupção, culpa do governo do PT. E aí a coisa se reverteu. Não, eu brinquei, mas é graças ao jornalismo investigativo do Intercept Brasil. Abraço para vocês, se conseguiram novamente salvar uma eleição. Mas se não fosse isso, iam insistir nessa ideia. Só acrescentando aqui em relação a esse caso do Cláudio Castro, segundo a PF, a relação, só para vocês entenderem o tamanho do problema, né? A relação entre Cláudio Castro e Refit foi marcada por uma série de medidas políticas, administrativas e jurídicas que criaram um ambiente institucional favorável à continuidade do esquema criminoso atribuído ao grupo, que é considerado um dos maiores devedores de impostos do país. E só para o Rio de Janeiro, assim, são bilhões e bilhões de reais que a Refit deve, né? Aí tá aqui, ó, de acordo com a investigação, Cláudio Castro exonerou o então secretário de Fazenda, Leonardo Lobo, após este alertar para o esquema da Refit. No lugar, nomeou Juliano Pascoal, considerado alinhado aos interesses do grupo. O mesmo padrão se repetiu na Procuradoria-Geral do Estado, que ele substituiu Bruno Teixeira pelo Renan Miguel, que teria atuado para viabilizar um refinanciamento de dívidas da Refit em condições extremamente vantajosas para a empresa. Aí está aqui, ó, Lei Ricardo Magro. A PF destaca ainda que a aprovação da Lei Complementar 225/2025, apelidada de Lei Ricardo Magro, que instituiu um programa de parcelamento de débitos tributários sob medida para empresas em recuperação judicial, especialmente a Refit. A lei permitiu descontos de até 95%
em multas e juros para empresas como a refinaria, que deviam bilhões de reais ao Rio de Janeiro. Ricardo Magro, né, que é aí o dono do conglomerado da Refit, que já mora nos Estados Unidos há um bom tempo e está paradeiro desconhecido, né? A PF não consegue pegá-lo. É esse o esquema aí do Cláudio Castro, Cláudio Mochila. Eu tô acreditando que vão prender ele ainda antes da eleição. Ele está inelegível, mas vai tentar concorrer, né, ao Senado, né, pelo PL, vai tentar aquela manobra de concorrer sob júdice e tal, mas eu acho que vão prender ele antes da eleição. Tô com esse sentimento, porque assim, os indícios são muito fortes, cara. Vai ser difícil. Vai ser Também difícil, né? acho. E acho que ele tá meio largado, assim, a galera já tá, o PL já tá assim, meio... Ai. Eu vi já uma notícia falando que já estão orientando o Desmaio a evitar fotos com Cláudio Castro, já se puder já se distanciar, apagar o que for possível, entendeu? Então é isso. Porque não era um grande quadro da política carioca, né? Foi a primeira bucha de canhão que apareceu e topou essa maluquice. Então, para queimar esse tipo de gente. E, aliás, é justamente para isso que a galera escolhe esse tipo de gente, para concorrer a esse tipo de cargo. E que nem o próprio Witzel, né? Que foi quem antecedeu ele, os dois igualmente descartáveis. E só para resumir aí, relembrar essa história da Refit, que era um esquema de que a refinaria fingia que refinava petróleo bruto, mas na verdade eles traziam já a gasolina pronta e faziam misturado lá para piorar a qualidade da gasolina, né? Então, como a gasolina já pronta para uso, ela tem impostos mais altos, então, assim, essa era a forma que eles faziam essa evasão fiscal. Mas quase todas as refinarias que foram privatizadas não são mais refinarias, elas são meras distribuidoras de combustível. Elas importam. Lá em Manaus é a mesma coisa. E lá em Manaus é até pior, porque como Manaus é uma ilha, a gente dependia exclusivamente da refinaria de lá. Agora eles compram a gasolina e para você importar a gasolina é caríssimo, então lá o preço é caríssimo e eles põem o preço que eles querem porque é um monopólio. Só que em vez de ser um monopólio de uma estatal, é um monopólio de uma empresa privada. É isso, gente. É isso, lembrando sempre que, né, os candidatos ao governo do Rio na eleição desse ano, né, por enquanto, são Eduardo Paes, um poste do PL, Antony Garotinho e Wilson Witzel. São alguns dos candidatos. Sério, Witzel? Witzel tá falando que vem como candidato. Nossa, eu achava que ele estava inelegível. Agora fiquei me questionando. Vocês acham que Eduardo Paes tem a capacidade de quebrar essa maldição dos governadores do Rio de Janeiro? Ou vocês acham que ele não vai ter escapatória também? Ô, Thaís, eu vou te responder com uma recente entrevista do Eduardo Paes que rendeu o seguinte título na BBC Brasil. Eduardo Paes sobre chance de ser governador do Rio, abre aspas. Se eu sair vivo e não terminar preso, já é uma vitória. Nossa senhora, já sabe que é tiro, porrada e bomba. Então, acho que não tem resposta melhor para ilustrar essa situação do Rio de Janeiro. Podemos, então, seguir com o episódio? Ana e Diego sumiram aqui, então vamos seguir. Rodrigo, seu momento agora de convencer os ouvintes de que vale a pena... Não, de convencer os ouvintes que vale a pena investir nesse grande projeto que é o Midcast Política. Há quase 10 anos no ar. Há quase 10 anos no ar. Aqui a gente precisa de combustível. A gente está vendo problema de combustível. Mas a gente precisa de combustível. E se você quer dar um gás pro Midcast, pra gente continuar aqui toda semana comentando esses fatos agradáveis da política nacional, apoia.se/Midcast é o endereço. Vai em apoia.se/Midcast e você vai ver as nossas categorias. 5, 10, 20, 50, 100, 10 mil reais. O que tocar no seu coração e no seu bolso. Isso já nos ajuda a manter aqui a edição, manter a hospedagem, né, os servidores, pra gente colocar episódio toda semana. Pensa nessas categorias e pensa nas benesses. A partir de R$20 você tem acesso a conteúdo extra no mural do Apoia-se, você tem seu nome lido aqui no final do episódio, se quiser também, né? Com R$50, além disso, você tem um link toda semana para acompanhar as nossas gravações aqui ao vivo, fazer comentários, nos corrigir e interferir no ritmo do programa. E a partir de R$100 você recebe também o nosso eterno amor. Não dá para se comprometer todo mês você dispensar uma graninha? Pensa nesse mês, só no mês de agora.
Você consegue passar R$5 para podcastmedia@gmail.com, que é a nossa chave Pix? Vai lá, R$1, qualquer valor ajuda muito. Essa é a nossa campanha do Pix recorrente. A cada R$500 que a gente consegue nessa campanha, a gente garante um episódio extra no mês seguinte. O episódio semanal permanece, mas com R$500 em podcastmedia@gmail.com, a gente tem um episódio de pauta livre. Mais R$500 e a gente lança o segundo episódio extra do mês, que é uma surpresa. O último a gente teve uma ótima experiência lendo um romance hot conservador. No próximo, vai saber. Fica um mistério, né? Nem a gente faz ideia do que a gente vai passar, que tipo de tortura pode acontecer ao vivo. Então isso eu espero que seja um incentivo, né? Tortura como entretenimento, que é o que todo mundo gosta, é o que todo mundo quer ver, é o que mobiliza. Além dessas possibilidades, a gente tem também aqui os produtos da nossa lojinha com ilustrações de Thaís Kisu, que está linkado aqui na descrição do episódio. Também ajuda muito se você puder compartilhar, comentar nas postagens quando a gente divulga os lançamentos também, né? E tem o nosso canal do WhatsApp, onde a gente coloca todos os cortes, quando tem lançamento de episódios, pesquisas do MidQuest, tudo vai para lá. O grupo, para quem quer conversar, grupo secreto lá no Telegram, né? Que foi criado e é gerenciado pelos nossos ouvintes. Tudo aqui para vocês. É isso, Victor Souza. A gente já tem uma percentagem de quanto a gente tem para o próximo mês. A gente vai ter férias, finalmente, ou alguém vai chegar e falar, toma aqui R$10 mil. Então, era isso que eu estava vendo aqui para fazer aqui a porcentagem. O cálculo, não tenho isso na mão nesse momento, mas até o final do episódio eu divulgo aqui a porcentagem do quanto nós já temos arrecadado nesse mês de maio. Lembrando que o episódio sai na última semana de maio, né? Então, o episódio seguinte já vai sair, né, em junho. Então, você só tem mais essa semana para contribuir até o dia 31 de maio na nossa campanha de Pix recorrente, que mais à frente no episódio eu trago enquanto está a porcentagem da primeira meta. E vamos agora para o nosso segundo bloco. Vamos começar então esse nosso segundo bloco falando de um tema que toda a bancada adora, que é pesquisa. Então, pesquisa Datafolha, divulgada no último sábado, dia 16, pelo jornal Folha de São Paulo, mostrou o presidente Lula e Flávio Desmaio tecnicamente empatados no primeiro turno da eleição presidencial de 2026. Lula aparece com 38% das intenções de voto, enquanto Desmaio tem 35%. A maior parte das entrevistas foi realizada antes da revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. Os candidatos também aparecem empatados na pesquisa do segundo turno, ambos com 45% das intenções de voto. Ainda na mesma pesquisa, a relação entre o governo Lula e o Congresso Nacional é vista por 70% da população como de mais confronto do que colaboração, algo que, sinceramente, eu nunca, ou não me recordo de já ter visto, né, antes em uma pesquisa. Já no levantamento Atlas Intel Bloomberg, aquele que o Rodrigo adora, que já elogiou muito aqui uns episódios atrás, divulgado nesta última terça-feira e realizado entre os dias 13 e 18 de maio, ou seja, após a revelação do envolvimento entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, Lula abriu 13 pontos de vantagem para Desmaio, 47 a 34. 13 pontos, hein? 13 pontos, exatamente. A perda de eleitores por parte de Flávio não se traduziu em nenhum ganho expressivo de votos para outros candidatos de centro-direita e direita. Quem mais lucrou foi o empresário e ativista do MBL, Renan Santos, que assumiu a terceira fucking posição com 6,9% das intenções de voto. Em um eventual segundo turno, Lula também abriu vantagem sobre Flávio, com mais de 7 pontos, agora à frente de seu principal adversário. A pesquisa mostra que o áudio da conversa entre Flávio e Daniel Vorcaro chegou ao conhecimento de 95,6% dos eleitores e foi ouvido por 93,9% deles. Foram ouvidos 5.032 entrevistados, a margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Aquela grande pesquisa de 1 ponto percentual está de volta. O PL, partido de Flávio Desmaio, protocolou no TSE, um dia antes da divulgação do levantamento da Atlas Intel, uma ação para suspender a divulgação da pesquisa. No pedido, o partido alegou que o questionário foi elaborado de forma indutora e teria potencial de prejudicar a candidatura de Desmaio. Segundo o PL, a pesquisa continha perguntas formuladas em sequência para associar Flávio ao caso do Master e a Vorcaro. Enquanto isso, segundo pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, dia 18, o número de brasileiros a favor do fim da escala 6x1 recuou para 68% em maio,
Em dezembro do ano passado, esse percentual era de 72%, aprovando a mudança na escala de trabalho. Em todas as regiões pesquisadas, a aprovação do fim da escala tem apresentado queda na comparação com os últimos levantamentos. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Vão querer comentar a pesquisa Genial Quest? Genial Quest não, Atlas Intel, que foi criticada recentemente aqui, mas agora está mostrando o Lula na frente, 13 pontos. E agora? Atlas Intel petista. Eu quero só fazer um comentário sobre essa questão da escala 6x1, da mudança na opinião das pessoas, que tem acontecido uma contra-propaganda de desinformação a respeito da 6x1, né? Porque como é um tema que é praticamente impossível um deputado, um senador se posicionar contra sem se queimar com o eleitorado, então eu imagino que essa propaganda contra tenha sido algo que possa ter influenciado nessas pesquisas, né? A gente está tendo a tramitação no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, e aí a direita é muito maluco, porque a gente bota uma pauta para trabalhar menos e a direita consegue transformar isso em algo ruim. Então, assim, só iríamos ter o fim da escala 6x1 daqui a 10 anos e as pessoas iriam passar a poder trabalhar mais de 50 horas. Então, assim, foi um negócio que, de fato, iria piorar a vida do trabalhador. Mas já tem alguns deputados recuando, porém é aquela coisa que a gente já falou aqui, né, sobre os cuidados que precisamos ter, não só para que não se consiga deturpar algo bom e transformar em algo ruim, mas para também, de fato, não transformar em uma proposta boa em algo de fato péssimo. Mas isso a gente sempre fala do Congresso Inimigo do Povo, né, que eles vão testando, eles vão lançando esse tipo de medida como um teste, porque uma hora cai alguma coisa, né? Nessa hora é como se fosse um cabo de guerra, nesse empurrão que eles dão, alguma coisa que eles realmente queriam passa, né? E é isso que a gente tem que ficar atento, não é vai reduzir o FGTS, vai reduzir tudo, 52 horas de semana, não, a gente tem que ver o que realmente de fato vai conseguir passar disso aí. Sem mobilização popular direto, né, uma forma mais intensa, o Congresso não vai passar o fim da escala 6x1 do jeito que a gente queria, né? A gente já falou aqui que o governo já mandou a proposta para o Congresso rebaixada, porque a gente falava fim da escala 6x1 não era, queremos a escala 5x2, o debate não era esse, no âmbito nem da proposta que foi protocolada pela Érica, nem do debate lá no Movimento Vida Além do Trabalho, etc e tal. E aí o governo já se adiantou, né, com o seu PL falando da 5x2 e 40 horas, sendo que a ideia era diferente, né? Então o governo já chegou com a proposta rebaixada. Então é óbvio que a direita vai botar esses absurdos para quando, por exemplo, nesse cenário que está, um exemplo seria realmente conseguir reduzir o FGTS, por exemplo. Aí falar, não, mas estava desse jeito muito pior, a gente conseguiu negociar, agora só vai reduzir o FGTS. Então eles sempre fazem esse movimento de empurrar muito a barreira para além do razoável, para quando voltar ela ficar além do que ela estava, de qualquer forma. E sobre as pesquisas, né, sobre esse caso que o PL protocolou o pedido para não divulgarem, porque a sequência de perguntas estava feita para associar o Flávio ao Master, eu fiquei pensando que a pesquisa devia ter sido feita assim, né? Em quem você vai votar? Tá no segundo turno, no Lula. Aí depois vinha. E o que você acha do envolvimento do Banco Master com o Flávio? Aí depois fala, aí você vai votar em quem para senador? Porque, né, se as perguntas não fossem feitas em sequências, elas iam ter que ser feitas alternadamente, ué. Aí ia ficar igual a capa da Veja que o Reni lembrou aqui, que saiu simplesmente o Vorcaro, o produtor do filme, o Flávio e o Lula na capa da Veja. O que o Lula tem a ver com a história? Nada. O Lula de IA. E o que eles alegam, foi a matéria que saiu, né, que eu acho que foi, não lembro onde saiu, que os deputados da extrema-direita, quando vazou o escândalo do Flávio com o Vorcaro, divulgaram a fake news que para esse documentário do Lula tinha sido captado, que também tinha pedido dinheiro pro Vorcaro para fazer o documentário do Lula, né? E aí o produtor, que é um documentário que tem uma produtora, né, que tem uma empresa, né, um CNPJ, falou que ia processar todo mundo, mas aí a imprensa divulgou dessa forma. Filme de Lula teria sido associado dinheiro de Vorcaro, aí em letrinhas miúdas depois a produtora nega e vai processar
os autores da fake. Capaz de até o Vorcaro processar. Sim, comentar primeiro o ponto que o Thaís puxou, né? E insistir numa preocupação. A gente está tendo realmente um movimento muito forte de mentiras sobre o fim da escala 6x1. Mas forte num nível que a gente não via há bastante tempo, assim. Do empresariado ter mobilizado uma máquina muito forte, muito potente, para poder enganar a população. E talvez a gente não consiga bater de frente com isso. Aí o que me preocupa, além de você começar a colocar um monte de jabuti na proposta, isso a gente já sabia, é as consequências desse alastramento de notícia falsa. Porque aí, independente do que for aprovado, você vai ter normalizado uma série de comportamentos para a população. Então lembrem que um simples conjunto de mentira sobre o Pix faz com que pessoas até hoje elas acreditem em golpes e elas apliquem golpes baseados nisso, assim. Você vai conversar com a pessoa e ela não vai aceitar pagamento em Pix porque na cabeça dela existe uma taxa extra pro Pix. E são mentiras descaradas assim mesmo, não precisa ser uma mentira complexa. É a mentira descarada de que você usar o Pix, você vai estar pagando uma taxa extra, vão te cobrar mais imposto de renda por isso. E a pessoa vai passar a aceitar aquilo e se comportar daquela maneira. E aí, no caso da escala 6x1, você pega essas mentiras simples de que, olha, o seu salário vai abaixar, você vai ter corte disso e corte daquilo. E aí, meu amigo, não interessa muito se no texto da lei está dizendo que não pode cortar salário, porque no dia a dia está lá o trabalhador com o seu patrão. E o patrão diz, olha só, o seu salário vai ser reduzido. Então você vai fazer o que? Tu vai entrar na Justiça do Trabalho? Porque a gente vai, claro, você pode entrar, mas a gente vai ter 1 milhão de ações na Justiça do Trabalho, e enquanto isso as pessoas estão perdendo seu emprego, estão tendo seu salário reduzido, porque elas não têm como bater de frente com o patrão. E aí não é uma questão só do texto da lei, é uma questão da pessoa também ter consciência de quais são os direitos dela. Porque se uma boa parte da população ela tiver sido atingida por essas mentiras e ela acreditar que isso é possível, que está certo o patrão abaixar o salário dela, o patrão vai chegar e falar, olha lá, o governo Lula atrapalhou a nossa vida, acabou com isso aí, você vai perder o seu salário agora. E o trabalhador que não foi informado corretamente sobre seus direitos e nem tem como confrontar quem fala nada com ele, ele vai simplesmente aceitar. Porque ele já está sob uma pressão de que ele precisa trabalhar. Parte gigantesca da população precisa trabalhar, então o seu chefe fala com você, tu vai fazer hora extra e não vai ganhar mais por isso. E a pessoa aceita. O seu salário vai ser cortado e a pessoa aceita. Isso aqui não, eu não vou assinar a sua carteira por enquanto não, porque o governo fez ficar mais caro. E tu vai trabalhar de modo nenhum direito ali. Então isso já está acontecendo, sabe? A gente precisa conseguir voltar a bater na tecla, e quando eu digo a gente, é sim o governo conseguir fazer uma campanha ainda mais incisiva para que fique nítido na cabeça de todo mundo e é isso. Se o seu patrão tentar abaixar o seu salário quando diminuir a escala, ele está cometendo um crime. Ele está cometendo um crime. É vincular isso ao lado criminoso. Qualquer pessoa que tentar diminuir o seu salário, esses aqui são os seus direitos, está cometendo um crime, é bandido, é criminoso. Bater nessa tecla, que a coisa tá rodando aos montes, assim. E aí, já aproveitando para falar sobre comunicação e pesquisa, na entrada do maior bairro de Vitória, que é também o bairro mais bolsonarista, mais ultraconservador, Jardim Camburi, você tem um outdoor gigantesco com o rosto de um rapaz branco, sério, olhando na direção dos carros que estão vindo na direção dele, apontando o dedo na direção dessas pessoas, com a frase do lado, quem é o Renan? Quem é o Renan? O candidato que está subindo nas pesquisas. Mas Renan é de qual partido? Missão. Do Missão, cara. Do Renan Santos. Tá. Pensei que fosse alguém local. Então, e assim, a comunicação dele tá toda voltada por um público muito específico que vai direcionar voto para ele agora, assim. Não é uma comunicação ruim, ela tá sendo muito assertiva nisso. Então, às vezes a gente não vê tanta coisa nas redes, nossa, não tá bombando vídeos que tá chegando pra gente no Instagram, no TikTok, mas a comunicação dele tá acontecendo. Então, você vai ver essa galera perder voto, vai pro Renan Santos. Ele não vai chegar muito lá na frente agora, mas está se criando uma serpente. Você está criando ali um problemão para as próximas eleições com esse partido Missão. Então a gente às vezes faz piada, tá tirando por menos, mas essa galera vai começar a eleger gente. E numa eleição seguinte isso vai ser um problemão, tá? Por enquanto é só terceiro lugar, mas numa eleição em que a coisa ela tá praticamente só entre dois candidatos, um candidato começar a crescer 3, 4, 5 pontos, e aí ele sai do nada, de um desconhecido, para poder receber 10% talvez da intenção de voto, escuta isso e vê se isso não assusta pensando nos últimos 15 anos da política
política brasileira. Um desconhecido que não tinha intenção de voto nenhuma, ele sai do zero e ele chega a 10% em uma eleição. O que você espera que vai acontecer na sequência? Então isso é uma coisa para se preocupar, assim, sabe? A gente está deixando ele de lado, mas não é para esquecer que isso está acontecendo ali. Ainda em cima das pesquisas, se a Atlas Intel, que já é totalmente questionável, como a gente explicou em episódios passados, está dando o Lula com mais de 49% dos votos válidos no primeiro turno, então significa que uma pesquisa séria já apontaria o Lula com 54% dos votos válidos no primeiro turno. A gente pode ganhar no primeiro turno. E aí, eu quero falar uma coisa, eu vou até trocar de óculos. Então agora, para não me repetir, concordando com os meus colegas aqui, eu vou falar com você, vacilão. Que você não fez? Você não trocou o seu domicílio eleitoral. Você não vai votar no primeiro ou no segundo turno, porque nós avisamos, nós pedimos com carinho, com amor, com raiva, com fúria, e mesmo assim você não trocou seu domicílio eleitoral. Por quê? Porque você acha que você vai voltar na casa da sua mãe no dia da eleição, no 4 de outubro. E você não vai voltar. Não vai. Vai dar preguiça, vai ter outra coisa para fazer, vai ser longe, o ônibus no domingo é um inferno, talvez não tenha tarifa zero no seu estado, e aí você vai deixar de votar. E você vai deixar de participar do momento histórico, que é qual? Que a gente vai reeleger pela terceira vez e eleger pela quarta vez Luiz Inácio Lula da Silva no dia 4 de outubro. Com você que eu estou falando, eu venho trazer, aí Diego, eu vim trazer o quê? Vim mobilizar a esperança. Você tem do dia 20 de julho ao dia 20 de agosto para pedir voto em trânsito. Você vai pedir a modificação temporária do seu domicílio eleitoral. Eu vou estar viajando a trabalho, eu vou estar na minha cidade e não troquei. Você vai pedir. Se você mora em capital ou se você mora numa cidade com mais de 100 mil habitantes, você pode votar em trânsito para presidente da República. E se você está fora do seu domicílio eleitoral, mas você está dentro do seu estado, você pode votar para todo mundo, porque a gente também precisa de um Congresso melhor. Então, não perca essa oportunidade, a segunda oportunidade que a gente está te dando para participar da verdadeira festa da democracia, que é a reeleição pela quarta vez de Luiz Inácio. Então, do dia 20 de julho ao dia 20 de agosto, você vai pedir o voto em trânsito para o primeiro e segundo turno, a data é a mesma para os dois. E você vai sair da sua casa de manhã, não deixe para votar à tarde. Você vai de manhã, porque o resto do dia você vai fazer o quê? Morrer de ansiedade junto com a gente. Então, mude o seu domicílio eleitoral temporariamente, peça o voto em trânsito. Se você vai estar viajando, funciona inclusive se você está no exterior. E você vai fazer aonde? Pelo aplicativo. É tudo rápido, fácil. Às vezes vai dar um bug, porque a gente sabe como é que é GovBR. Vão pedir para você botar sua carinha? Vão. Onde você estiver, você vai levantar, vai ficar contra uma parede, de frente para a luz e vai fazer isso. E a gente vai fazer a nossa obrigação histórica, que é a de todo latino-americano, que é sair de casa para votar. Excelente, Ana Raíssa, excelente. Mais um recado dado aqui para os nossos ouvintes, agora para os ouvintes vacilões, né? Então, o Rodrigo cantou a pedra e a Ana veio arrematar e agora eu quero aqui, chutar pro gol, dizendo você aí vai fazer tudo isso que a Ana falou, vai pedir voto em trânsito, se você foi um vacilão, você que não foi um vacilão, mudou o título, beleza, agora começa o dever de casa de verdade, que é pesquisar candidatos a deputado, senador para você votar. Estadual, federal e 2 senadores, tá? 2 vagas para o Senado nesse ano. Então você vai pesquisar, já tem todo mundo aí nos seus Instagram dizendo quem é pré-candidato, quem não é, todo mundo fazendo aquele meme. Hoje eu sou pré-candidato a vereador, mas já fui, né? Aí você vai ver o que a pessoa já foi. Aí você vai pesquisar pessoas indígenas, você vai pesquisar pessoas trans, pessoas negras, você vai pesquisar mulheres de esquerda comprometidos com o movimento social, comprometidos com a causa dos pobres desse nosso Brasil, comprometido com a ciência, com a saúde pública, com a educação de qualidade, e vai votar numa pessoa dessa e vai obrigar toda a sua família a votar nessa pessoa. Você vai chamar essa pessoa para almoçar na sua casa. Ela não vai. Se ela não vai almoçar na sua casa, ela já não sei se ela já é um bom candidato, porque quem quer ganhar tem que fazer campanha. Então você vai fazer tudo possível para eleger uma boa parlamentar para o seu estado e não esse bando de maluco, ladrão, pilantra que tem lá em Brasília no Congresso Inimigo do Povo hoje. A gente quer o quê? Congresso Amigo do Povo em 2027.
Excelente, excelente, Diego. Mais um recado dado aqui, importante, e vamos rapidinho aqui só finalizar com mais um tema, que é uma insistência incompreensível que vamos debater aqui, pois o presidente Lula disse em reunião fechada na última quarta-feira, dia 20, que o Senado ainda aprovará o nome de Jorge Messias como ministro do STF, relataram à Folha participantes do encontro. A reunião ocorreu no Palácio do Planalto com integrantes do governo e representantes da Confederação Nacional de Municípios. A declaração foi dada em um momento em que o petista tentava demonstrar força junto ao Legislativo. Os prefeitos cobravam sobre projetos que querem ver aprovados, e o petista disse que conseguiu aprovar em seu governo todos os projetos que precisou, ainda que com negociações de conteúdo. Em seguida, disse que sua única derrota foi a rejeição de Messias, mas que o Senado ainda aprovaria o nome do hoje advogado-geral da União para uma vaga no Supremo. Segundo o jornal o Globo e a Folha, o presidente Lula passou a dizer a aliados, dias depois da derrota lá na rejeição do Messias, né, que enviaria novamente o nome dele para a sabatina lá no Senado. Segundo pessoas próximas, o petista quer reafirmar que a escolha é uma prerrogativa do presidente da República. Em conversas, ele também diz ter consciência de que o Senado não impôs uma derrota pessoal a Messias, mas a seu governo. E aí eu quero saber de vocês, qual o diagnóstico dessa insistência? É dívida de jogo? É teimosia de velho? O que vocês acham que está por trás dessa ideia maluca do Lula talvez indicar novamente o Messias? Lula, deixa soltar teus nudes, cara. Todo mundo quer ver o tripé macroeconômico. A Janja deixa. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo das coxas do Lula de novo e, novamente, eu fiquei chocada, assim. Na academia que eu vou, poucas pessoas têm umas coxas daquela e ninguém tem a idade do Lula. E sendo presidente, menina, com pouco tempo. Mas é incompreensível. É incompreensível pra mim, porque eu não consigo entender, sabe? Pra mim, eu vou na teimosia de idoso, que eu convivo com uma idosa muito teimosa. Então, assim, é a única coisa que faz sentido na minha cabeça. Porque, assim, aquela coisa, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas não me parece algo inteligente a se fazer você reapresentar a segunda pessoa que já foi recusada nesses 500 anos de Brasil à Suprema Corte. Será que é só a insistência de que não, vocês vão ter que me aceitar, vocês vão Zagalo, né? O Lula tá fazendo Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Ele realmente acredita? Porque eu não consigo, enfim, né? Vai ver, Lula tem uma visão aí do jogo que eu não tô vendo. Tem alguma coisa aí que eu tô deixando passar. Mas eu não consigo ver o Senado aprovando o Messias, porque, não, Lula indicou agora, então vamos aceitar. Eu posso até estar errada, né? Talvez o Senado faça, não, vamos brigar mais não, né? Ou sei lá, o Alcolumbre talvez esteja um pouco menos empoderado, agora que o negócio está começando a feder um pouco mais perto dele. Mas eu realmente caí no vazamento do nome das mulheres pro STF. Eu realmente tive esperanças de que ele ia voltar da viagem e anunciar uma mulher. Pra você ver que não dá pra acreditar em homem nenhum mesmo. Incluindo Luiz Inácio, pelo amor de Deus. Eu acho muito, muito, muito arriscado e corajoso, e não estou falando corajoso no sentido bom, não. O Lula apostar nessa reafirmação de que a prerrogativa é minha e vocês vão engolir. Se o Lula acerta essa, bicho, eu nunca mais falo mal do Lula, porque é muito arriscado. Agora, ia ser um pauzão assim, ó, de 1,80 m em cima da mesa. Porém, eu não acho que vai rolar. Não acho, ainda estou sob efeito do romance hot, me perdoem a imagem. Mas, lá foi, o Vitor foi. Eu vou com Deus. Mas, cara, não, eu vou com Thaís, assim, eu não acho que agora eles vão falar assim, tá bom, eu não votei a favor do cara, mas agora eu vou votar. Não vão. Mas o Lula apostar nisso, o cara tem que estar assim, ó. Eu queria ter repertório em jogos pra usar uma metáfora muito boa, sei lá. Tancar. Pro bicho tancar um negócio desse... Tem que ser aquela Lula de pênis gigante, não sei o que. Lembram dessa notícia? É muito bom. Tem que ser esse aí, bicho, porque não é possível que o Lula esteja colocando todas as suas fichas pra peitar desse jeito o Congresso. Então, assim,
Entendo o que ele quer. Agora eu entendo o que ele quer. Não acho que vai funcionar. E acho muito arriscado ele continuar nessa. Era o momento de indicar uma mulher negra. Porque aí o Congresso, repito o que eu já falei aqui, o Congresso não ia ter essa coragem. Agora, reapresentar o Messias é a coisa mais arriscosa que ele poderia fazer. Não sei, viu? Ele podia usar essa coragem toda para, sei lá, para peitar milico, essas coisas, não é? O mais ridículo nessa ideia, eu fiquei imaginando como seria uma nova sabatina do Messias após ele ter ficado 8 fucking horas lá, sei lá quantas horas ele ficou. Cara, é igual você se despedir de alguém no supermercado e aí você entra na outra corredor e encontra a pessoa. Que constrangimento! Nossa, se o Messias ainda aceitar ser constrangido de novo, chorar de novo. É verdade. Não, e tem outra coisa. O Messias não passou a ter apoio popular depois de tudo que aconteceu. Ele continua na rua, gente. Pelo contrário. Foi pior. Foi. Pois é. Porque todo mundo de esquerda que eu conheço, com quem eu toquei nesse assunto, falou o que a gente falou aqui. Eu não iria pra rua defender Messias. Exatamente, então, jamais. E aí vai perder essa indicação por birra? Apesar disso, né, todo mundo tem o seu idoso teimoso para chamar de seu. Então, se você não tiver nenhum idoso teimoso, você vai ter qual? Luiz Inácio, esse ano, em outubro. Porque apesar da gente estar criticando essa ideia aparentemente insana, esqueça isso por um momento e em outubro você vai lá e votar em Luiz Inácio, porque esse vai ser o seu idoso teimoso para você chamar de seu, caso você ainda não tenha. Se você já tiver o seu, arranje mais um, que é Luiz Inácio em outubro. Aqui são só críticas construtivas, Lula. Exatamente. Até porque ele, quando assumiu, falou que era para criticar quando tivesse que criticar. Então, é isso. Com muita tristeza no coração, que eu digo que vai passar. Vai, assim. O contexto da recusa do Jorge Messias para o Senado, ele não, na minha visão, ele não diz respeito a algo fixo no Senado, assim. Primeiro que teve uma sabotagem da própria articulação do governo, que trabalhou para a recusa do Jorge Messias. E se retira a sabotagem, talvez já tivesse passado daquela primeira. Mas aí você tem o problema Alcolumbre, que ele também já está em outra fase. Então, para mim, aquela recusa do Jorge Messias, ela diz menos respeito a uma capacidade de organização da oposição no Senado para poder recusar o nome que o Lula colocou e mais a um desejo do Alcolumbre e a sabotagem da base da organização do governo. Isso aconteceu. Agora o cenário é completamente diferente. Se você desfaz a sabotagem, o Alcolumbre é acuado, com a necessidade de melhorar sua relação com o Lula. Como a gente já viu, tem gente trabalhando para melhorar, para fazer essa reaproximação entre Lula e Alcolumbre. E mais, com a perspectiva quase inegável agora de que o Lula vai se reeleger. Naquele momento, havia uma expectativa de que o Flávio Bolsonaro continuaria a crescer. Então, o Alcolumbre ele verbalizou que ele não colocaria em votação mais nenhum nome para o STF e ia esperar a eleição, com aquele mesmo jogo que fizeram nos Estados Unidos, para tirar essa indicação do Lula e deixar ela para o Flávio Bolsonaro, que parecia crescer cada vez mais na pesquisa e ter chance de se eleger. Mas isso não vai mais acontecer, a não ser que a vida nos surpreenda de modo negativo, de novo, esses próximos meses eles vão consolidar a perspectiva de um novo governo Lula. E os senadores que vão ficar, eles vão ter que trabalhar com essa nova realidade, com essa realidade em que agora vai ter um novo governo Lula, eu tenho que fortalecer a minha relação com esse governo, eu tenho que me aproximar novamente do pau do Lula, eu tenho que fazer carinho, eu tenho que estar junto com ele. Alcolumbre, principalmente. A sobrevivência política dele vai depender de estabelecer boas relações nesse novo governo Lula. Então isso vai mudar o cenário. Por isso que eu fico triste, porque vai passar, vai se repetir esse nome, se o Jorge Messias quiser, porque ele também pode recusar, se ele tiver um mínimo de brio, se tiver uma gota de brio, ele recusa, ele fala, eu não vou tentar de novo. Me disseram não, agora não me quiseram assim, não vão me querer assim também. Não vai entrar, cara, mas eu duvido que ele tenha esse brio todo. Ele vai aceitar. Não sei se isso vai ser, se essa sabatina aconteceria, isso seria votado ainda esse ano, porque eu chutaria que o Alcolumbre vai tentar manter ainda um pouco da postura dele, falar, não, deixa passar as eleições e depois coloca para votação, mas já com um novo trabalho, já com a perspectiva de que isso acontece no novo governo Lula. E aí o Lula vai insistir no Jorge Messias.
Já acho, inclusive, que a gente pode começar a pensar nas próximas indicações, porque essa já era mais um nome perdido que o Lula coloca no STF. Cara, acho que vai ser a primeira vez que eu vou meio que discordar do Rodrigo aqui, coisa que nunca acontece. A minha teoria, porque assim, a gente aqui tá na base da teoria, né? Porque não dá pra cravar nada. Mas eu concordo na parte do Rodrigo, que eu acho que se o Lula indicar um nome, só vão guardar isso para depois das eleições, o próprio Alcolumbre já declarou isso. E eu acho que essa do Lula foi um balão de ensaio. O Lula lançou um balão de ensaio e ele não vai indicar o Jorge Messias, ele vai indicar um outro nome. Não acredito que seja uma mulher negra, mas eu acho que ele vai indicar um outro nome, até porque eu acho que existe um restinho de brio em Jorge Messias, e o próprio André Mendonça vai falar no ouvido dele, cara, segura tua onda, não passa essa vergonha de novo não, deixa passar um tempo. Então o Lula vai indicar outra pessoa, mas o Alcolumbre segura até depois das eleições, e com o Lula reeleito, ele aprova o nome que o Lula indicar, e aí na aposentadoria da Carmen Lúcia ele indica o Jorge Messias, pra cagar de vez assim, pra ficar um negócio bem feio, que vai ser no próximo mandato dele, né? Então a minha teoria é essa. Pô, você começou, eu achei que era esperança, caramba. Acesse agora midbet.com.br e aposte quem está certo. Tinha que ter o plot twist no final, Rodrigo. Você achou que ia vir um negócio bom assim? Não. Eu já tava até abrindo um sorriso, pensando, é isso, né? A esperança não vencer o medo. Aqui tem roteiro, diferentemente de Pangaré Sombrio. Então chega, já falamos muito sobre esse tema, que está, por enquanto, na base da hipótese, e vamos para onde? Para um momento que todo mundo espera no episódio, a bancada e os ouvintes, que é o momento leitura de título. Virgínia Fonseca anuncia fim de relacionamento com Vini Júnior. 2 pontos. Aspas simples. Que seja página virada. Veja comunicado. Ai, foda-se. Não, e ela já fez a dela essa semana, né? Nossa, bizarro. Não vou nem falar o que ela fez. Fruta, né? Não, mas isso aí ela terminou pra abafar que interditaram o galpão da empresa dela lá em Goiás, né? Olha, tava pique fábrica da IP. Não, pelo o que eu sei dessa empresa dela, eu jamais vou botar uma porcaria dessa na minha pele. Eu confesso que me surpreendeu ela ter terminado a 20 dias da Copa com ele, porque seria um momento de grande exposição para ela, mas a fofoca Tigrinha... que eu tinha visto numa manchete era que parece que tinha rolado traição, mas essa do Diego faz muito mais sentido, porque se fosse traição, ela ia segurar um pouco mais. Não, gente, traição é normal, pô. Em Nova York. Entre essa gente, né? Em Nova York, ele, o homem, a lenda, vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, defende a retirada de 1/3 dos beneficiários do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família para o país ter, aspas duplas, 150 bilhões para investir. E aí, então, Diego, dê as opções para os ouvintes, Diego. Quem é o vice-presidente nacional do PT? Washington Quaquá? O Washington Quaquá. Opção B, o prefeito de Maricá. Ou opção C... O prefeito de Coacoalingrado. O prefeito de Coacoalingrado. Ou opção D, todas as anteriores. Cara, é impressionante o Quaquá. Ele se esforça, sério, ele se esforça bastante. Porque ele consegue errar toda a declaração dele, cara. Impressionante. Incrível, ele é consistente, a gente não pode dizer verdade. que ele não é. Agora eu me pergunto, tirar dinheiro do BPC e do Bolsa Família pra investir em que caralho? No filme da porra do Bolsonaro? Só se for. Que investimento é esse que precisa fazer pra fuder com o Bolsa Família e o BPC? Pô, não, Thaís, agora eu acho que você matou a charada. E eu vou concordar com o Quaquá, porque você vai tirar aí 1/3 dos beneficiários do BPC e do Bolsa Família, você vai fazer o quê? Você vai investir esse dinheiro diretamente nas pessoas de baixa renda. Entendeu? Você vai pegar ali a galera que é de baixa renda, que tem filho na escola, vacinado, você vai dar um pouco desse dinheiro. Você vai pegar também a galera idosa, né, que tem dificuldade aí de se sustentar, e vai dar outra parte desse dinheiro. Aí eu tô de acordo com a proposta. Eu só quero deixar uma pergunta para quem está nos escutando e conhece mais da história do partido. Eu realmente não sei, assim. Talvez, não sei se vocês sabem me informar isso, mas o
Quaquá já foi de esquerda? Rapaz, quando você for a Maricá, você vai descobrir isso, Rodrigo Hipólito. Tudo pintado de vermelho sempre que pode. Tem escola batizada com o nome de Che Guevara. Porra, baita Tem quadro de aquele negócio esquerda. do dinheiro, né? Lá, uma moeda alternativa. A Mumbuca, pô. Pois o próximo Midcast Viagem, Maricá. Maricá. Eu tenho alguns amigos lá em Maricá, então a gente já tem até o lugar para fazer o churrasco lá. Vamos lá, próxima notícia aqui, ó. Nízia Trindade se filia ao PT e anuncia candidatura a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Quem não tá ligando o nome da pessoa é ex-ministra da Saúde aí do governo Lula. Pra precisar explicar quem é, já dá um bom prognóstico da eleição, né? Pois é, mas é sempre bom a gente reforçar aqui, né? Eu tinha separado esse título pra gente fazer o momento bronca que vocês fizeram anteriormente, mas como já teve o momento bronca antes, então fica aqui só a menção. Mas talvez como deputada ela consiga se eleger. Confesso que eu não sei se tem força aqui no Rio pra isso não, Thaís, mas sim, vamos torcer, né? Melhor ela do que entrar o, sei lá, Juninho Davan, filiado pelo PL. E agora vamos a uma manchete misteriosa, em poucos nomes. Vereador bolsonarista tira microfone de vereadora que citou o áudio de Flávio Bolsonaro para Vorcaro na Câmara de Porto Alegre. Vídeo! Cara, com o passar do tempo no momento de leitura de títulos, a gente vai vendo a evolução do jornalismo brasileiro. Cara, tá cada vez melhor. Cada vez menos palavras, menos nomes pessoais. Tá. Mas, ótimo. Rodrigo, você que leu acessível. O título, consegue dar um mínimo contexto para as pessoas que também não eu tenho que entenderam? clicar na manchete também, porque eu pensei que era só leitura de título. Eu vou ter que clicar e Surpresa! Surpresa! Tem que mudar o nome do quadro agora. É momento clique de títulos. Olha, pode tirar esse relógio que só tem 4 minutos e a gente não passou nem da metade. Bom, vamos a partir de agora instituir pelo menos um título que o Rodrigo tem que clicar durante o momento de leitura. Fale os nomes, Rodrigo. Olha o Vitor. Eu vou cair da chamada fácil, assim. Mas, ação de Mauro Pinheiro, do PP, contra Juliana dos Santos de Souza, do PT, gerou interrupção na sessão. Flávio, sem sobrenome, que é pré-candidato à presidência da República, cobrou o dinheiro, aí vai em contexto. Esse é o contexto. Para quem não viu o vídeo, para quem não viu o vídeo, foi bizarro. Ela estava citando, né, o desmaio, Vorcaro, o cidadão surge atrás dela, mete a mão no microfone, tira o microfone do local que estava posicionado e não deixa ela falar mais. E é isso, cara. É nesses pequenos detalhes que a gente vê a misoginia dos nossos parlamentares, porque eles jamais tirariam o microfone da boca de um parlamentar homem. Eu jamais. Duvido. Uhum. Agora, por falar em PP, eu me lembrei de uma coisa, né? O vice-governador da Paraíba é do PP, o governador saiu para tentar ser candidato para ser candidato ao Senado. E aí, qual foi a primeira coisa que ele fez quando assumiu? Parceria pública-privada, privatização. Eu fiz, meu Deus do céu, eu vou ter que votar nesse homem. Mas vamos lá, já que eu estou com a palavra. Falando em pessoas e partidos e candidatos, Democracia Cristã confirma Joaquim Barbosa como pré-candidato à presidência. E eu estou aqui nesse momento para demonstrar minha solidariedade a Emael. E aí, Ana, você já emenda no próximo título que tem já conversa aqui, né? Democracia Cristã decide expulsar Aldo Rebelo do partido. Político diz que a aposta em Joaquim Barbosa é uma afronta, no que Aldo Rebelo está um pouco certo e no que Democracia Cristã também está certo. E temos aqui o caso, geralmente a gente fala que em qualquer assunto ou qualquer situação os dois lados podem estar errados. Temos aqui o primeiro caso em que os dois lados podem estar certos. O ano de eleição é realmente sui generis. Eu já me pergunto se o Emael não desistiu de se candidatar observando quais eram as propostas da Democracia Cristã, né? Porque até onde a gente se lembra, o Emael nunca foi um neonazista. E aí você coloca Aldo Rebelo lá, ele fala, opa, não vou me misturar com isso, é hora de retirar o meu time de campo. Mas agora botaram o Batman, porra. Que é outro, né? No caso, o Batman, o personagem, é outro fascista. Não tô falando que esse é o caso do Joaquim Barbosa, não sei ali.
Mas Joaquim Barbosa foi indo lentamente de Cristóvão Buarque, né? Sim. Indo lentamente de ou você morre um herói ou vive o suficiente para se candidatar à presidência pela Democracia Cristã. Mas por falar em coisas que estão morrendo, o Partido da Social Democracia Brasileira discute lançar Aécio Neves à presidência para aproveitar desgaste de Flávio Bolsonaro. Essa notícia só não foi mais divertida do que esse seu encerramento dessa leitura da manchete. Eu não tenho nem mais o que falar. Eu não tenho. Também, ó. Só quando a gente pensou que a carreira do Aécio tinha acabado. Ai, Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu acho muito bom a ousadia do PSDB achar que o Aécio Neves vai se sair melhor do que Eduardo Bolsonaro com as sujeiras que estão debaixo ou acima do tapete. Não, o primeiro eles pensaram em Ciro Gomes, agora em Aécio Neves. Nossa, é pra ser piada. Realmente. É só pra ser piada, não é possível, cara. Vamos pro próximo aqui, ó. Desenrola renegociou 10 bilhões de reais em dívidas com desconto médio de 85%. Rodrigo, depois vê se aqueles seus amigos que não conheciam Desenrola, se eles estão dentre os 10 bilhões de reais aí. Finalmente. Eu indiquei para um amigo essa semana que tá endividado. Eu fiz, amigo, vai olhar o Desenrola. Leite, saiu. Como é que é? Eu fiz, eu não sei não, vai lá olhar. Interesse é teu. Pra mim, essa é a principal falha do Desenrola, é que ele é um programa meio etéreo, né? Pra você saber como é, tem que ir atrás do seu banco, etc. Pra mim, é a única falha dele. Mas aqui, assim, falando em questões financeiras, a gente tem uma notícia que essa talvez seja a notícia mais importante da semana, né? Que é Deolane Bezerra é presa, suspeita de lavar dinheiro para o PCC, ... Família de Marcola também é alvo. Eu estou chocada ao saber que uma influencer é suspeita de lavar dinheiro. Eu tô, assim, inacreditável. Não, e fica aqui meu conselho pro Lula. Lula, vamos escolher melhor aí com quem você vai tirar foto, porque aí acontece essa prisão de novo dela. O que se falou o dia todo? Foto do Lula com a Deolane, videozinho. Pô, só esse mês aí foi Deolane, cara da Choquei. Então, Lula, vamos filtrar melhor isso aí, né? Aí, Lula, não sei como filtrar. Advogado, já, ó. Influencer também, corta. Sai fora. Influencer advogado, use suas coxas. Emendas propõem fim da escala 6x1 só em 2036 e mais de 170 deputados já assinaram. Vamos divulgar e compartilhar. Eu já vi aí alguns posts. Quem foram esses deputados? Porque, assim, não é todo mundo, mas tem gente que vê um deputado fazendo uma escrotice dessa e votou no cara e não vai votar mais, sabe? Existem algumas pessoas que ainda usam a cabeça. Então, assim, esse é o tipo de coisa que sempre que a gente puder, sempre que a gente encontrar, vamos propagar. E uma das que está liderando essa campanha contra aí o fim da escala 6x1 é ela mesma, a Barbie Midsommar, Júlia Zanato. Claro. Pega a porra da tiara dela e sai correndo, que essa mulher não vai conseguir fazer mais nada. O chip dela deve estar preso ali. Se tirar a tiara, a cabeça cai, pô. Cabeção daquele. Eu imaginei a cena. Levanta a princesa, tiara, senão a coroa cai. Levanta a tiara, senão a princesa cai. Melhor, levanta a tiara que a princesa cai, né? A deputada Funko Pop. Decisão sobre horas trabalhadas deve ser do cidadão, diz Caiado sobre 6x1. Eu concordo com o Caiado, porém não é Caiado. Então, assim, já que não é, vamos ajudar o cidadão que não quer trabalhar na 6x1 a ter mais um dia de folga. Aí, por falar em trabalho, o Ministério Público do Trabalho investiga a Caixa por rebaixamento de gerentes que vetaram o negócio com o Master. É óbvio que não ia atingir só o setor público, privado, né? Pelo que eu li rapidamente nessa notícia, parece que esses servidores vetaram a compra de ativos de mais de 500 milhões de reais da Caixa, né, em papéis do Banco Master na época, e aí, numa coincidência, eles tiveram esse rebaixamento aí depois de um tempo. Mais um caso que a gente pode usar para ilustrar a defesa do funcionalismo público que tem seus direitos
preservados, né? Porque de vez em quando há uma proposta aí para tirar a estabilidade do servidor, é para isso que o servidor tem estabilidade, porque mesmo o cara sendo rebaixado, ele não foi demitido e isso pode ser revertido, isso gera uma investigação, então cuidado. O governo estabelece novas regras para Big Techs atuarem no Brasil, ponto e vírgula. Veja principais pontos. Cara, acho que esse é o momento de leitura de títulos com mais notícias importantes que a gente não vai comentar dos últimos tempos, porque essa foi uma medida aí do governo que acho que veio meio que do nada, né? Acho que ninguém estava esperando esses decretos que o Lula assinou, basicamente foram 2, e eles criam essas novas regras. Eu vou só ler rapidamente aqui, porque esse é um assunto que pega muito pra gente também, e acho que é importante, né? Então, um dos decretos, né, ele estabelece que as plataformas, né, devem remover conteúdo após notificação no caso de ilícito, sem necessidade de ordem judicial, informar usuários sobre suas ações e permitir contestações, e aí ele tem que também evitar anúncios de golpes e fraudes, como promoções visivelmente fraudulentas ou anúncios de produtos ilegais. Quem vai ficar encarregado de verificar se as Big Techs estão agindo é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Já vi gente meio, não criticando, mas falando que a agência provavelmente vai ficar muito sobrecarregada, porque ela que também vai ter que cuidar do ECA digital a partir de agora. Mas uma outra coisa em relação aos decretos que o Lula assinou, né, é que em relação à violência contra mulheres e meninas na internet, né, as plataformas devem criar um canal específico para denúncias de nudez, seja de imagens verdadeiras ou de imagens falsas geradas por IA. Nesses casos, o conteúdo de nudez deve ser removido em até 2 horas após a notificação feita pela vítima ou por seu representante. O algoritmo deve ser programado para reduzir o alcance de ataques coordenados contra mulheres, e as companhias ficam proibidas de disponibilizar ferramentas de IA que permitam a criação de nudes falsos. E aí tem outras coisas também aqui nesses decretos. Eu fiquei muito feliz com esse detalhe específico que você falou da violência contra a mulher, porque querendo ou não, a gente acaba sofrendo mais, sendo mais atacado, e essa questão da nudez é um ponto muito importante, e foi algo que pegou muito, principalmente naquela plataforma do dono nazista. E aí, só para puxar aqui, porque essa semana, esse mês, assim, eu percebi que o governo saiu assim, tá soltando um monte de lei, de projeto de lei, e aí uma dessas que tem também a ver com as mulheres e que não tá na leitura de títulos, que eu acho que também vale a pena ser falado, é que houveram também algumas iniciativas para reduzir a violência contra a mulher, como, por exemplo, a criação de um cadastro nacional de homens que cometem crimes de violência contra a mulher. Então, só para comentar, assim, que esse também foi uma das coisas que foram trazidas pelo governo essa semana, que a gente não pode falar de tudo, mas que também é muito importante que a gente saiba que esse mecanismo foi criado e que a gente tem algumas coisas para melhorar um pouco essa situação, que a gente já falou muito, que foi muito grave, tem sido muito grave a quantidade de violência contra as mulheres. O Vitor falou sobre a possibilidade da NPD ficar sobrecarregada, né? E que sim, ela existe. Então, sei lá, Lula, concurso aí, né, pra gente ter mais gente trabalhando nisso. Mas tem um aspecto sobre a fiscalização, que é a ideia da fiscalização, quando ela funciona, é que ela coíba o crescimento ou a manutenção do crime. Então, se você consegue ter um resultado bom na fiscalização num primeiro momento, se você bate muito em cima daquilo, a tendência é que as próprias Big Techs elas sejam forçadas a impedir que aquilo aconteça. Então, a ideia é essa, então, você vai fiscalizar e eles têm sempre até 2 horas para poder retirar aquilo do ar. Na medida em que isso acontecer, isso der mais trabalho para a Big Tech, a expectativa é que não aconteça mais. É que a própria empresa crie mecanismos para que esse conteúdo ele sequer venha à tona, ele sequer seja publicado. Então essa é uma das ideias de fiscalizar, né? Se isso vai acontecer dessa maneira, a gente vai esperar para ver, porque essas plataformas elas têm sempre dobrado a aposta. Você cria mecanismo, você cria fiscalização e eles continuam confrontando, continuam criando novas maneiras de cometer crimes. Mas então vamos esperar que isso funcione dessa forma. Você fiscaliza, diminui até o momento em que as Big Tech
fintechs fazem aquilo que a gente sabe que é possível fazer. Não deixa acontecer. Lembrando que já está rolando uma movimentação no Congresso da oposição para tentar derrubar esses decretos que o Lula publicou essa semana. Não vi se foi para frente hoje isso no Congresso, acho que não, mas está rolando essa movimentação. Eles estão tentando já votar ainda essa semana essa derrubada, mas como hoje é quinta, né, acredito que a semana já não deva rolar, né? Então, mais semana que vem provavelmente eles vão voltar a isso. Lembrando que nos decretos ficou resguardado, né, o direito à crítica, paródia, sátira e conteúdo informativo, manifestação religiosa e liberdade de crença sem qualquer tipo de regulação, né, vamos dizer assim. E vamos para a próxima, porque falando no governo, o governo do Brasil, que é o governo Lula, cria programa com até 30 bilhões em crédito para motoristas de aplicativos e taxistas financiarem carro novo. Eita, que é BYD pra caralho. Acho que é algo com muito potencial de conversão de votos em outubro. Assim, se a gente tiver que escolher uma medida para chamar de eleitoreira, igual a galera gosta, essa é uma. Essa, sim, tá com todo o carimbo ali, mas que o Boulos se esforçou bastante para vender como tendo sido uma negociação com a categoria, né? Que ele fez essa articulação, que eu acredito realmente que tenha feito, que ele está sempre postando conteúdo com a galera de entrega. Ele parece galera tá fazendo bem seu trabalho, né? Eu tô com essa impressão. Ele tá fazendo muita articulação com galera de entrega e com motores de aplicativo, mas assim, não tem como não associar essa medida com uma medida eleitoreira, mas é aquilo, né? É o jogo sendo jogado também, né? Não, e é a primeira medida do tipo voltada para motoristas de aplicativo, né? Que taxista já tem incentivo para comprar carro desde sempre. Então Exatamente. Se tu entrar no site de qualquer montadora, tem lá o preço para pessoa física, eu ia falar pessoa normal, pessoa física, para CNPJ e para taxista. É preço diferenciado. Tal qual canadense. Os três gêneros. Os três gêneros. Os três gêneros: CPF, CNPJ e taxista. Congresso derruba veto de Lula e permite doações a estados e municípios durante eleições. Cara, essa é outra também que daria pra gente ficar alguns minutos comentando, porque realmente essa semana o momento de leitura de títulos tá especial. Os caras liberaram, né, poder fazer doação a estados e municípios mesmo durante o período eleitoral, que é proibido pela lei eleitoral. Mas os caras derrubaram o veto do Lula dentro da LDO, que foi votada ano passado, aí o Lula vetou, e agora os caras derrubaram para permitir que possa, mesmo durante a eleição, né, há 3 meses da eleição, por exemplo, você poder fazer esse tipo de doação, vamos dizer assim, né? Que aí a repórter da Globo News até deu um exemplo, o parlamentar vai lá, destina uma emenda para comprar ambulâncias para um município, e aí vai isso através do orçamento do governo federal, e aí a contrapartida que o município fala, né, que vai fazer, não, beleza, a gente vai receber as ambulâncias, mas a gente equipa tudo dentro da ambulância. E aí com essa contrapartida ocorre essa, entre aspas, doação para o município, e isso é proibido pela lei eleitoral justamente para a galera não fazer disso plataforma de campanha, mas aí os nobres senadores e deputados derrubaram os vetos do Lula em relação a isso. E eu não confio que vai dar problema nenhum para quem começar a cometer crime eleitoral, porque, né, o Nunes Marques está lá agora para garantir que nada seja feito. Inclusive, essa semana, se não me engano, ele liberou disparo em massa de mensagem, que já tinha sido proibido. Então, ele já deu sinais de que ele está disposto a trabalhar para a máquina da extrema-direita nessas eleições. Condomínios de São Paulo proíbem que moradores de baixa renda frequentem áreas de lazer e outros espaços. Cara, isso aqui me pegou demais. Porque, desde que a gente comentou lá no grupo, porque esse bando de filha da puta pega grana, essas construtoras pega grana de programa de habitação popular, faz condomínio, só que eles não fazem condomínios populares. E aí querem segregar dentro do próprio condomínio quem pode usar a churrasqueira, quem pode usar a piscina, quem não pode. Nossa, eu só consigo pensar em crimes. Sim, E detalhe, inclusive devia ser crime esse tipo isso é algo que acontece
há muito tempo em São Paulo, e aí virou notícia porque a prefeitura não está liberando atualmente que se faça isso em novos condomínios. São Paulo, né, gente? São Paulo, exato, São Paulo, né? Acho que é o único comentário possível. Absurdo isso aí, cara. Brasil tem 18, aspas simples, Donas Marias, e a maioria delas não informa que é IA. Eu vi esse link passar no grupo, eu não abri e até agora eu não entendi do que se trata. É porque a Dona Maria, criaram a Dona Maria hipotética, que é uma mulher negra de direita, de IA, que fica falando mal do Lula. Aí devem ser vários perfis falsos de pessoas. Aí eu tinha visto que a esquerda, o pessoal de esquerda, criou uma também para meio que tentar combater. Mas esse número de 18 me chamou a atenção, cara. E aí, como o Rodrigo já anunciou aí a questão do Nunes Marques, a gente já viu onde isso vai parar, né? Ou pior, onde isso não vai parar. Mas aí foda, né? Porque dá um trabalho do caralho quando essa galera da extrema-direita entra, porque eles fazem tanta merda, tanta lambança, que aí depois, pra limpar a sujeira que eles fizeram, dá um trabalho da porra. E a cada portinha que se abre, né, já era, né, cara? Passa a boiada, quando viu, não tem mais volta. E aí eu deixei esse último título aqui, porque esse aqui realmente tá dos melhores da lista. Presta atenção na Raíssa, você que gosta do nosso nível do jornalismo brasileiro. Após beijo, vírgula, Michele Bolsonaro chama Moraes de, entre aspas, irmão em Cristo em ato de pré-campanha, ponto e vírgula. Veja vídeo. Ou seja, Michele beijou o Xandão. É isso que diz o título. E depois disso passou a chamar ele de irmão em Cristo. É isso que eu entendi, eu não vou clicar. A interpretação dessa frase não existe. Exato. Não, a única interpretação é essa. Se alguém está mentindo, não foi somos isso? nós. Mas é falando assim, não foi isso? Teremos que ver o vídeo. Você verá o vídeo? Eu não vou ver o vídeo. E eu não vou clicar nesse título. Então ficamos com essa interpretação. Pro Vitor não querer se submeter a isso... Antes da gente encerrar a leitura de títulos, deixa eu trazer a atualização que eu prometi. A gente está com 78% da primeira meta da campanha de Pix recorrente alcançada. Então, vamos lá. Vocês têm essa última semana aí até o dia 31 para contribuírem para a gente, pelo menos, bater uma meta, né? Para a gente poder ter um episódio extra em junho. E se vocês baterem 2 metas, aí teremos 2 episódios, com um episódio muito especial aí, sendo o segundo e o primeiro, como sempre, o episódio de Pauta Livre. E eu separei também o último título que eu não resisti, que eu estava aqui passando no Globo.com e tá aqui, Ciro Nogueira evita defender Flávio, sem sobrenome, ao comentar a investigação do caso Master. 2 pontos. Não estou aqui para defender nem acusar. Prevejo que alguém está se sentindo jogado embaixo do ônibus, do caminhão, e já tá começando a mudar, né, cara? Daqui a pouco tá chamando o Bolsonaro de fascista de novo. Mas... ele tá pertinho de fazer essa volta, não tá? Tá pertinho. Vai dar a volta. Mas agora encerramos o leitura de títulos e vamos para cartinhas da Xuxa. Falta pouco pra você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? No episódio 15 da 9ª temporada, Flávio Vorcaro, Pangaré Sombrio e Iperoca, nós perguntamos na MidQuest. Daniel Vorcaro desponta como um dos grandes mecenas de nossa era. Para quais outras grandes obras de arte nacional ele poderia dar uma forcinha? Universo cinematográfico da dinastia Lancaster? Vernissage da exposição de Lucy Borne? Novo álbum de Sérgio Reis Acamado? Ou documentário da vida selvagem de Latino? Então nós tivemos 8 votos no Instagram, 18 no Telegram, 15 no Spotify e 30 no WhatsApp. Em quarto lugar, ficou o novo álbum do Sérgio Reis Acamado. Essa daí não... Olha aí, a música sertaneja já não é o que foi. Não é, só ficou com 10%. Em terceiro lugar, com o dobro, com 20%, ficou o que seria a minha escolha, que seria a vernissage da exposição imersiva da Lucy Borne. Foi o meu voto lá no Zap.
Pois é. Mas, em segundo lugar, com 25% dos votos, ficou bem próximo, foi o documentário da vida selvagem de Latino. Eu jamais imaginaria que Latino ganharia de Pussy Borne. Né? Também Pussy Borne. E aí, em primeiro lugar, com quase metade dos votos, 45% de lavada, o universo cinematográfico da dinastia Lancaster foi o vencedor do Midquest. Bando de safado, esses ouvintes. Pois é. E aí agora vamos aos comentários. Antes de mais nada, vou deixar aqui a minha nota de repúdio, que tivemos pouquíssimos comentários. Eu espero que tenha sido só porque eu faltei na semana passada. Semana que vem eu quero ter muita dificuldade de escolher, porque vocês vão fazer muitos comentários no episódio, ok? O VG Souza comentou no Blue Sky que ele sabe que é algo pesado pro horário, porém ele tem que concordar com o Rodrigo que chamar para assistir documentário em casa é sim ritual de acasalamento. Que nossas mentes nos protejam do preenchimento das imagens de visualização única apagadas do vazamento. E no Spotify, Fernanda Silva falou que o que eles ganham fingindo que bebem detergente? Dinheiro. Ô gente, vocês acham que essas postagens são de graça? Um que outro alterado repete, mas a disseminação da coisa é paga, assim como eram pagas as manifestações do golpe. O Wagner Gomes disse que ficou 10 minutos olhando as opções da enquete porque estava difícil demais decidir e optou pela vida selvagem de Latino porque ele não pensou no Latino produzindo o filme, mas sim um cineasta seguindo o Latino em seu habitat natural, seja ele qual for, registrando seus hábitos, o que come, como se reproduz, como acessa o GovBR com essa nova cara. Eu quero dizer que eu tive essa mesma interpretação do Wagner. Era outra coisa que vocês tinham em mente durante o episódio? Era o Latino sendo produtor de um documentário sobre vida selvagem. Também não pensei nisso. Eu pensei igualzinho ao Wagner, ó. Tamo junto, Wagner. O Latino tentando acessar o GovBR e nada. Eu nem sabia que ele tava... Eu nem sabia que ele tava com a cara. Eu daria tudo pela cena dele se trancando dentro do freezer. Nossa, sim. Muito. Sim, nossa, eu queria mandar meu voto agora. Agora você conseguiu me convencer. Tá explicado o bom desempenho da... as pessoas pensaram... É verdade. E o Matheus Brusaca falou, descobrindo o cast agora, bem bacana, seguirei escutando. Então, seja bem-vindo, Matheus, e fique conosco. Só antes aí da lista de apoiadores, lembrando que na descrição do episódio tem um formulário sobre o nosso encontro Todo Mundo no Rio, aqui em agosto, que vai acontecer com toda a bancada do Midcast Política reunida no Rio de Janeiro, e a gente quer saber qual dia ficaria melhor para você participar junto com a gente de algum eventinho que a gente for fazer aí, ou dia 20 ou dia 22 de agosto são as opções. Então, acesse o formulário na descrição, a gente também divulgou lá no Blue Sky, divulgou no canal do WhatsApp, vai divulgar no Instagram, para poder ajudar a gente para ver qual é o interesse real, quantas pessoas, né, se manifestam sobre o evento, para a gente saber se a gente faz algo assim com mais espaço, ou algo mais intimista, vamos dizer assim. Então, a gente precisa aí do feedback de vocês para a gente poder se organizar aqui para agosto, que já está em cima, né? Faltam apenas 3 meses, tá perto já. Então, 20 ou 22 de agosto, vai lá, responde, são 4 perguntinhas rapidinho. Que a gente é uma pesquisa Atlas. Isso, são 4 perguntinhas só rapidinho, 2 de múltipla escolha, ou 3, sei lá, e aí você consegue nos ajudar bastante para a gente poder organizar esse nosso encontro. Muito bem, respondam lá. E o nosso agradecimento hoje vai para as pessoas que nos avisariam se a gente estivesse fazendo um filme com uma peruca feia dessa, que são os queridíssimos Carolina Fernandes, Ana Carolina Mitchell, Sebastião Ferreira, a ouvinte misteriosa, Ricardo Jalotto, Edna de Lourdes, Lia Drummond, Camila Braz, André Rezende, Leonardo Spor, ouvinte misteriosa 2, Eduardo Vasconcelos, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, George Alfradique, Guilherme Anselmo, Elisley Menezes, Flávio Schiocat, Mariana Duarte, Eduardo Leão, Joana Porto, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E fica aqui um beijo para os protagonistas do nosso longa-metragem. Lele Riso, Maria de Fátima, Mariana Zampol,
Carolina Leão, Bruno Teixeira, Hugo Albuquerque, Laís de Moraes, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Rene Barcelos, um beijo para vocês. E os roteiristas do nosso coração são Tiago Luiz Pereira, Carolina Clemente, Amaury de Melo e Alanda TI. E fica aqui também uma menção para quem está trintando nesse episódio, né? Os nossos apoiadores de 30 meses, Gilberto Fortunato, Carol Ribeiro, Márcio Rivela, Christian Camilo, Thiago Dias e Rodrigo Ador. O que é esse negócio aí de 30 meses, Vitor, que eu não sei? Mês passado a gente fez uma homenagem aos apoiadores de 30 meses, né, que a gente pegou, listou aqui quem já estava apoiando o Midcast há 30 meses ininterruptos, e aí o Rene era o grande campeão, que ele tinha 31 meses, e aí a partir disso a gente criou essa tradição de todo mês ler aqui os apoiadores de 30 meses. Por que 30 meses? Aleatório. É só porque é um número 30. Número pronto, fechado. É isso aí. Então, muito obrigado a todos vocês. Aí aqui independe da categoria. Pode ser de 5, de 10, de qual for. Fica aqui a menção. Muito obrigado aí pelo apoio. E é bom, vai aparecer novos nomes, né, das outras categorias que normalmente não aparecem aqui. Isso, exatamente. Tem enquete essa semana, Diego? Temos enquete, o MidQuest não para, né? A nossa concorrência está aí toda semana inventando pergunta, né, para implicar as pessoas, e a gente quer saber aqui. E hoje a nossa enquete vai nos levar aqui para o universo de RP Guacha, nosso universo de interpretação de personagem. Então eu quero que você, ouvinte, imagine que você é da equipe de produção de Pangaré Sombrio. E aí o Flavinho chega e te diz que o patrocinador misterioso atrasou o pagamento das parcelas. E o Jim Caviezel está no seu pé, pedindo o Pix, pedindo, olha, o cheque, né, que americano não usa Pix. E aí você se vê obrigado a procurar maneiras inovadoras de financiar a produção. E o que você faz? Primeira opção, você vai instalar uma máquina de caça-níquel no set, para arrecadar dinheiro da equipe, né, que eles já estão ali apanhando e passando fome. Por que não jogar um caça-níquel? A segunda opção, você opta por fazer um leilão, né, das perucas usadas pelo ator no filme. Você abre aí um leilão virtual. Terceiro lugar, você usa, né, os 17 milhões de Pix que o Bolsonaro recebeu ano passado. Na verdade, só sobrou 15, né? Porque 2 ele mandou pro Bananinha, não foi que ele falou? Que 2 milhões ele mandou pra ele custear. Teve um momento que ele já pediu mais, que já tinha gastado 8. Pois é. Enfim, tinha uns trocadinhos ainda aí. Ou a quarta opção, talvez a mais desesperada, que você vai até a cadeia visitar o Vorcaro, né, para pedir o resto das parcelas, e você leva um celular oculto em um lugar oculto para ele poder fazer o Pix lá de dentro da cadeia mesmo. Caralho. Meu Deus do céu, cara. Só opção complexa, hein, cara. Mas eu acho que eu vou votar na máquina de caça-níquel. Seria a cara de um produtor do filme Pangaré Sombrio. Sim, meter uma máquina de caça-níquel, ou inventar a Bet Pangaré Sombrio, alguma coisa assim, obrigar todo mundo se cadastrasse nela, alguma parada nesse nível. Então tá aí, opções, votem lá no Instagram, lá no WhatsApp, Alô Nação Zapper, lá no Spotify e no Telegram. Então vamos lá, estamos chegando ao fim desse episódio, são 00:12. E este episódio usou fontes de O Globo, Intercept Brasil, Brasil 247, G1, Revista Fórum, Planalto, CNN Brasil, UOL, Folha e sabe-se Deus mais o quê. Este episódio foi apresentado por Victor Souza, Diego Esquinelo, Thaís Kisuki, Rodrigo Hipólito e por mim, Ana Raíssa. A edição será de Victor Souza, com Z, né? O Victor com S apresenta, o Victor com Z edita, porque a nossa equipe é vasta e as nossas redes sociais são o quê? midcast.com.br lá no Blue Sky, Podcast Mid lá no Instagram e podcastmid@gmail.com lá no Banco Central, que é onde você vai fazer o quê? Um Pix pra gente, já que você não é o Vorcaro e pode fazer um Pix de 140 milhões de reais, você vai fazer do valor que couber para podcastmedia@gmail.com. E tem o TikTok também. E agora temos TikTok, porque a gente é o que? A gente é jovem. Então, vai lá, pede pro jovem da sua casa instalar o TikTok no seu celular e já... Ou manda ele seguir a gente, também é outra opção. E manda ele seguir, vamos educar esses jovens. Então, estamos lá Nossa, na hora que a Ana falou a gente é jovem, foi exatamente quando eu tava tirando os óculos pra coçar o olho e eu não enxerguei nada.
Jovens também são míopes, tá tudo bem. Logo depois de Thaís ter tirado o óculos para conseguir ler o celular. Nossa, cheguei nessa fase. Um podcast comprometido com audiovisual. Isso. Pô, cadê meu óculos, velho? Tô destoando hoje. Foi mal. Hoje só você tá jovem. Afinal. Não, mas eu acho que é mais velho até você se recusar a usar o óculos que você devia estar usando. É verdade. Eu que é uso por isso desde... que o Rodrigo rejuvenesceu. Eu uso desde uns 18, então eu uso desde que eu era jovem de verdade. Olha aí. Eu uso desde os 11, então também. 11, 10. Nossa, então... você foi uma criança de óculos. Criança de óculos. Eu sou uma exatamente. grande fã de crianças de óculos. Eu acho que é uma categoriazinha que foi... Sabe por quê? Foi uma pequena categoria que foi redimida pela história. Porque a criança de óculos era a criança otária da escola, que apanhava de graça. Aí agora não, eles são descolados. Eu ia justamente perguntar, o que é ser fã de uma criança de óculos? Agora toda vez que eu vejo a criança de óculos, eu penso, muito bem, você nasceu na época certa, porque se fosse na nossa época, você ia apanhar na escola. Agora não, foram redimidos, a criança cool é a criança de óculos. Ah, é muito bom, cara, muito bom. Então, com esse papo completamente aleatório no final do episódio, encerramos mais um Midcast Política. Vão lá assistir no YouTube nosso episódio extra que já gravamos, o segundo episódio extra fazendo react da Tudo Pela Luxúria. Não sei se quando esse episódio sair já vai estar no feed esses 2 episódios, mas até o final do mês, com certeza, os 2 episódios extras estarão no feed. Pra quem não gosta do audiovisual, como o Rodrigo Hipólito, né, vai poder só ficar no áudio. É isso, até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Falou.